quero. Porque tem pensamentos ruins, inclusive eu bastante na minha cabeça de pegar pessoas que não fazem. Porque eu falei assim, eu estou com tanta raiva, eu gente, não, eu sou da paz mesmo, viu? Solta uma química, pensamento. Só pode. É o hormônio. É o hipotálamo. Você está na órbita. Mas como é que eu faço pra... Eu sei que é um treino, mas para eu colocar minhas emoções de lado, eu falo assim, não, você vai reagir assim. Conversa com a cabeça. Só você falar, pensamento, sai fora. Conversa com a cabeça. Porque assim, Alessandro, tem fatores que são nossos pensamentos, tem outros fatores que são as pessoas colocando esse tipo de pensamento te irritando. Né? Assim, tem coisas que vem na tua cabeça. Tudo bom? Bem? Bom. Fica à vontade, se tem. Bom, quem falta? Falta 2 pessoas, né? Eu até mandei um e-mail hoje avisando que para as pessoas virem, né? Porque não tem como cancelar depois nada. O que eu estava falando? Então, eu estava te perguntando, por exemplo, alguém te irrita e aquilo te consome em pensamentos. Como é que eu consigo fazer isso se foi provocado por uma outra pessoa? Ok, que a pessoa faz, eu aceito se eu quiser. Mas vai dar importância. Eu dei o eco. Vai dar importância. Vai dar importância que você dá em cima do pensamento. Tudo está centrado quando você está focado no agora. Quando você está focado em você, no seu interior, você tem posse de si, qualquer pensamento que venha de qualquer pessoa, ele não vai te influenciar. É como se você criasse uma barreira. Essa seria a tal proteção, porque a proteção ela acontece com a mente. O fechar o corpo acontece com a mente. Então, uma outra coisa é você trabalhar a crença, né? Então fulano falou que eu sou X coisa e aquilo me machucou, porque geralmente vai machucar porque eu tenho aquilo dentro de mim, porque se eu não machucava. Se aquilo me tocou é porque eu tenho aquilo. Então eu vou refletir, por que eu estou assim? Por que eu estou passando por isso? Porque você atrai aquilo que você tem em você. Então você tem uma crença que te gera aquilo, atrai pessoas que têm aquilo. E mesmo que a pessoa não é de tratar ninguém mal, se você tem aquela crença de ser agredida, essa pessoa vai te tratar mal, porque você puxa o pior dela. Por isso que o ideal, por exemplo, vamos imaginar uma empresa onde todo mundo fala que o patrão é um filho da puta, né? Esse funcionário que se sente agredido, dentre esses muitos, ele não pode entrar na mesma linha de pensamento que os outros. Então, o que vai acontecer? E isso é real. Ele precisa trabalhar o seguinte, ele vai trabalhar em cima de uma frase, por exemplo, o meu patrão é maravilhoso, o meu patrão é a melhor pessoa do mundo, o meu patrão, que é a pessoa X, é uma pessoa maravilhosa. Ele tem que trabalhar, ele vai mudando a frequência da crença na mente dele. O que vai acontecer? Um milagre. Esse patrão, ele vai sempre ser o melhor amigo, ele vai sempre dar a promoção, ele vai sempre ficar do lado dessa pessoa que trabalha essa crença. Mas esse patrão nem sabe que ele trabalha essa crença, não sabe. Porque é sintonia, é lei da semelhança. Os outros vão continuar sendo agredidos. Os outros continuam sendo agredidos e essa pessoa que em silêncio trabalha essa crença, né? Ele já não vai ser agredido. E com certeza ele vai ter um aumento de salário, tudo na vida dele muda, porque ele muda a crença. A vibração que ele tem é de acordo com a crença. Se a crença dele é de agressão, ele então vai gerar um potencial onde vai atrair só gente que agride ele. Ou que não paga, ou que agrida, sabe? Ou que fale mal, qualquer coisa. Tudo que a gente tem, a gente não deve apontar o dedo para o outro. Essa porra é difícil, mas deve ser trabalhado esse tipo de coisa. Se eu atrair aquilo, é porque eu tenho essa coisa em mim. Eu tenho essa coisa em mim.
Então eu preciso trabalhar o contrário daquilo que eu estou atraindo para mim. Então se eu atraio só filha da puta, é porque então existe um filho da puta aqui em mim. Sei lá, de repente meu pai dizia que eu era filha da puta quando eu era criança, e aí eu absorvi isso e só atraio esse tipo de gente. Vou mudar o pensamento sobre isso, vou mudar a crença, né? E eu só mudo a crença mudando o pensamento, que a gente tem hábitos de pensamento. A gente pensa a mesma coisa sempre, gera uma crença e vai atrair aquilo. Então você quer ser muito bem sucedido e não está sendo. Por quê? Porque você tem ideias que fica pensando o dia inteiro sobre o fracasso. Isso que é PNL, né? Então, quando você passa a trabalhar, por exemplo, eu sou um profissional competente e muito bem sucedido, e você trabalha isso constantemente, o que vai acontecer? Você passa a ser um destaque. Você vai passar até a auxiliar os outros. Você, mesmo que os outros não queiram, eles vão se render a você. O que vai acontecer? Na área profissional, você vai ser imitado. Você vai ser imitado. E aí entra uma coisa. Vocês podem perceber, você pode perceber que a pessoa ela começa a trabalhar, começa a ter o resultado, mas depois parece que retrocede, não tem mais resultado. Parece que tudo estagna. Por quê? Porque a pessoa ela não quer mudar, ela gera uma resistência à mudança. É porque ela não quer mudar. Então ela começa a trabalhar na mente dela, por exemplo. Ela fala, por exemplo, para aumentar a autoestima dela e para atrair um relacionamento afetivo. Ela começa a dizer, eu me amo, eu me aceito, eu me aprovo. Eu me amo, eu me aceito, eu me aprovo. Automaticamente ela gera essa vibração, né? E vai atrair pessoas. Isso é inevitável, não tem como. Eu estou fazendo esse exercício aí. Eu me amo, me aceito e me aprovo. É uma crença. Esse exercício de manhã. E à noite, eu me perdoo. Sabe aquele, como é que é? O Ho'oponopono? Eu estou fazendo ele. Estou fazendo ele direto. Então, é bom fazer mesmo, porque tem resultado. Então, o que acontece? A pessoa começa a trabalhar em cima disso e começa até a aparecer pessoas, né? Começa a aparecer as pessoas e aí ela volta a entrar naquela acomodação que ela tinha antes. E aquele exercício até então deixa de exercer efeito. Não tem mais resultado. Aí ela acredita que a coisa não está funcionando. É porque ela não quer mudar. Ela quer continuar sozinha, chorando. Ela quer continuar... É cômodo para ela. Ela prefere ficar na crença estagnada, chorando. É mais fácil ela chegar para as amigas e falar, tô fodida, tô sem ninguém. É a vítima, a coitadinha. Essa crença tem um grande ser cuidado. É o que a gente falou na semana passada. Verdade. É como aquele cara desempregado, né? A família vai, um leva um pacote de arroz, outro leva um pacote de feijão, outro leva não sei o que, né? E aí ele fica naquela acomodação. Aí vem um sogro, paga o aluguel, sabe? Ele vai ficando naquela estagnação. Aí ele fala, preciso fazer alguma coisa. Ele até começa a fazer alguma coisa, mas depois deixa de surtir efeito. E você vai perceber que a pessoa ela não quer mudar. Ela não quer se amar, ela não quer sair para a luta, vamos assim dizer, né? Ela não quer, na verdade, ela não quer ter o resultado. É uma pessoa acomodada, uma pessoa que quer que os outros façam por ela. É a vítima, né? Porque o poder ele está na nossa mão. Vai da gente utilizar esse poder ou não? Alessandro, licença. O Renato mandou uma mensagem aqui agora, tá? Ontem ele estava mesmo que eu estive lá levar um contrato dele, do governo, e ele estava mesmo atacado na sinusite. Ele está no pronto-socorro, eu falei, tá vendo? Não demorou, né? Está lá dentro das 4 horas para ser atendido. No pronto-socorro. Vamos para ele vir semana que vem. Aí ele está falando que mandou falar com você que ele não desistiu, que ele gostou muito do curso, e semana que vem ele está aqui sem falta, tá? Tá, qualquer coisa ele pega o áudio de hoje. Né? Ele falou para eu passei os exercícios que você tá. pra gente, passei para ele essa semana, no início da semana eu já tinha passado para ele, que você pediu pra gente fazer. E ele tá fazendo? Tá.
Tá, eu passei tudo para ele. Tá. E aí ele falou que gostou e que quarta-feira também ele já traz o dinheiro do Isso. curso, que ele não veio, né? Uhum. E quarta-feira que vem ele está aqui. Tá, vamos lá. O que acontece é o seguinte, vamos imaginar que isso aqui é a nossa cabeça, né? Essas bolinhas mal feitas, a gente pode dizer que são as crenças boas. Essas bolinhas, esse xizinho é a crença ruim. Alguma coisa que você ouviu, deu atenção, aquilo que você deu importância, aquilo que o pai e a mãe disse, e você por não saber se defender do que eles disseram porque era criança, acabou absorvendo isso, né? Então você tem dois meios. Você pode utilizar de terapia, onde o terapeuta pega a crença e joga fora. Ou você pode fazer o seguinte: você pode ir colocando mais bolinhas. Quanto mais bolinhas você coloca, mais essas crenças elas deixam de surtir efeito, essas negativas. Tudo é crença. Então você vai colocando novos pensamentos. Um dos pensamentos mais fortes que eu conheço é você se ligar à tua presença divina, porque você vai emergir, vamos assim dizer, toda a luz que você traz dentro de você, todo o teu melhor, todo o teu potencial divino, né? É por isso que a pessoa que tem dúvida na vida, ela precisa voltar para dentro, ela precisa voltar a atenção para o eu superior dela, permitindo que venha para fora esse potencial, né? Porque é esse potencial que cura, é esse potencial que traz o dinheiro, é esse potencial que traz o cliente, que faz você comprar uma casa, vender uma casa, que faz você realmente prosperar. Então, vai muito da abertura, que se você fica focado no problema, ele tende a crescer mais. Então você fortalece, você vai fortalecendo, né? A crença boa, ela vai deixando de existir porque está sendo colocado uma série de pensamentos negativos. E em comunhão eles vão criando essa crença. E essa crença ela vai te comandando, né? É como aquela pessoa que tem complexo de inferioridade. Não consigo arrumar ninguém. E o que acontece? Ela se sente feia e ela não sabe, ninguém quer saber dela mesmo. Aí você pega lá um gordinho, um carequinha, feinho, esquisitinho, o telefone dele é um puta movimento, né? Por quê? Porque ele tem a crença. E uma outra coisa que eu vou falar para vocês, a beleza externa, ela se faz com a crença. Se a pessoa ela tem uma série de pensamentos destrutivos, e ela tiver aquele puta corpão, aquele tudo que a sociedade coloca, né? Você pode ver que o cara tá no topo, e a mulher também. E aquele que a gente julga como feio, como isso, como aquilo, ele tem uma série de crenças boas e tem sempre gente atrás dele. Nem que for para dar uma transada mesmo, sempre tem. É um cara que nem pode casar. Se casar dá merda já. Ele já começa a encrencar. Então, existem dois pontos. Você pode ir lá, pega a crença e joga fora, ou você vai colocando novos pensamentos, né? Você pode trabalhar em cima então de algumas frases constantemente, porque essa crença é porque você ouviu e ficou pensando nela constantemente. Você ficou pensando, sentindo, é isso que você tem. Virou uma crença, né? Então, só preste atenção que tudo que você dá atenção tende a crescer. Tende a crescer. Começa a falar, tô cansado, você começa a ficar cansado. Eu tô mal. Quando você estiver bem, começa a falar, eu tô bem. Você vai ver como muda a coisa. Mas como fazer para não dar foco, então, para isso? Oi? Não dar foco. Para o quê?
para esse tipo de pensamento? Eu colocando essa... É você focando, você colocando a concentração e a atenção no outro pensamento. O que você quer? Tem que ver o que você quer. É em cima disso que, não é bem ocupar a mente, mas é em cima disso que você vai direcionar a mente para uma sintonia. Eu falei que eu fiquei muito nervosa, que eu não queria chegar em casa na hora. Aí eu vim pela praia. Aí eu fiquei muito nervosa, que se eu chegasse em casa eu teria discutido com as meninas lá, Alessandro. É verdade. Aí eu desci do ônibus e eu não gosto de falar na hora da raiva que a gente só faz merda, né? E ofende as pessoas, depois arrepende. Então eu sou muito centrada nisso aí, eu sempre fui. Eu fico no meu canto, eu espero me acalmar para depois eu ir conversar com a pessoa. Aí eu desci do ônibus e falei assim, nossa, eu não vou descer lá perto de casa, eu vou descer e vou andando. Aí já era tarde da noite, fui pela praia caminhando e fui assim, eu perdoo essa raiva porque eu estava muito, muito nervosa, muito irada. Eu perdoo essa raiva que eu estou sentindo, eu perdoo essa raiva que eu estou sentindo. Está tudo em paz, está tudo em paz. Eu estou calma, está tudo certo. Isso não é meu, e eu fui falando isso para a praia inteira até chegar em casa, porque eu moro lá na ponta da praia, né? E aí fui. Quando eu estava chegando perto, eu percebi que eu estava calma e que eu já tinha esquecido a raiva. E aí eu fui e falei assim, agora eu vou entrar em casa, né? Falei assim, bom, não sei quem está acordado, quem não está, porque eu ia despejar. Aí quando eu entrei em casa, estava todo mundo dormindo, a casa estava um silêncio, estava todo mundo dormindo. Fui tomar meu banho, fiz minha oração, deitei, dormi, e aí eu esqueci, dormi a noite inteira. No outro dia eu acordei, já conversei de uma outra forma com que eu ia, que é a organização da casa, né, do apartamento, com as meninas. Eu falei, nossa, não é que funcionou o negócio? Porque eu estava de um jeito... Tudo vai... Eu tive até crise de tosse, gente, na praia. Quando você tá com a coisa para falar assim, eu percebi que minha garganta foi fechando. A tosse é isso, é coisa presa. Falar, sabe, que eu tava com raiva, eu queria chegar em casa, despejar e falar um monte. Aí eu comecei a fazer o exercício sozinha, porque eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu preciso... A tosse é algo que está preso, né? Algo que você queria colocar para fora e não colocou. Aí eu consegui fazer o exercício até chegar em casa. Aí eu ponho para fora. Também é errado não para fora assim, porque você vai pensar até porque coisa, aí eu falo pro outro. Até porque é afinidade, né? Quando você coloca para fora, vai ouvir quem quer ouvir. Por isso que não existe essa coisa, fulano me magoou. Não, é porque eu sou magoável. Não tem essa coisa de que eu magoei. Porque você pode falar que eu sou isso, aquilo e aquilo outro. Aí vai de mim interiorizar isso, ficar mal ou não. É claro que a gente precisa ter controle, porque, por exemplo, que nesse caso, que ela está colocando, se ela não mudasse esse padrão de pensamento, o que ia acontecer? Explodir, né? Também. Mas por que ela ia explodir? Uma que essa crença ela ia explodir essa crença, quando ela explode, porque a crença explode. Acontece o seguinte, está aqui ela, né? O que acontece? Quando esse pensamento fica muito forte, ela vai atrair todos os pensamentos do planeta, o mesmo pensamento de todo mundo. Por isso que ela explode. Só que o pensamento não vem sozinho. O pensamento ele vai vir com gente, encarnada e desencarnada. Né? É por isso que depois que o cara recebe um passe, por exemplo, ele dá uma melhorada, porque afastou essa aura, que são esses pensamentos, afastou essa aura e afastou esses espíritos. Porque ela recebeu uma energia, ficou mais elétrica, ficou mais centrada e o espírito deu uma afastada. Mas se ela voltar com o mesmo padrão, com o mesmo pensamento de antes, tudo retorna de novo. E assim, por exemplo, educação. Educação? Eu ouço determinada coisa e respondo como então, quando eu queria mandar a pessoa merda, olha só. Eu não mandei porque eu sou não falo que mandar a merda liberta? É real. Porque olha só, a educação que a gente tem, ela é falha. Ela não tem nada a ver com a alma. Isso mesmo. Por exemplo, em se falando de alma, por exemplo, a nossa alma não gosta de uma pessoa só. É duro ver esse tipo de coisa, mas não gosta de uma pessoa só. Gosta de 5, 6, 7.
pode perceber que se passou alguém no passado, no teu passado, que te tocou, tá aí até hoje. Tá aí até hoje. E quem diz que você não pode conhecer uma outra pessoa, eu não estou falando de paixão, mas gostar dela também. Gostar dela também. Né? É que a gente acaba se limitando. É que a nossa forma de pensar, ela é a nossa forma. Relacionamento é uma coisa, sentimento. Não, estou falando tudo, estou falando de tudo. De tudo. Porque a alma, né? É que a emoção, ela é uma onda que ela vem de baixo para cima. Ela vem dos chakras mais quentes para cima, né? E o sentimento é uma onda que se espalha no peito. Então uma vem na vertical, outra na horizontal. Então, essa coisa de moral, né? Essa coisa de educação, de cultura, tudo isso é da sociedade, não é da alma isso. É claro que tem que haver o equilíbrio. Você não vai sair dando para todo mundo, né? Nem vai roubar todo mundo. Tem que ter o equilíbrio, porque aquilo que eu não quero para mim, eu não vou fazer para os outros. Né? Então isso aí é válido. O que é válido? Isso que você acabou de dizer agora. O que a gente não quer, porque eu não sei, a lei do retorno não existe ou existe? Não existe. Mas isso que a gente não quer também, que a gente não gostaria que fizesse com a gente, é válido a gente pensar assim, eu também não vou fazer com a pessoa. Sim, isso é válido. Isso é válido. Se eu não quero ser traído, eu não vou trair. Se eu não quero apanhar, eu não vou bater. Então eu quero carinho, vou dar carinho. Eu quero amor, vou dar amor. Roubada, então também não vou roubar. Isso. Entendi. Justamente isso. E também tem um time, né? Por exemplo, você está falando de sentimento. Porque todo mundo que passa na nossa vida deixa uma marca, deixa uma lembrança. Mas isso não quer dizer necessariamente que você queira estar novamente com aquela pessoa. Não. Você, cada não precisa ser deixou uma marca. Não precisa ser no afetivo só. Pode ser uma amiga que você pensa nela, ela já morreu. Você pensa nela, teu coração dispara. Sim, por exemplo. Mas também todo mundo tem um timer na nossa vida. Amizade, lembra que a gente estava falando até semana passada? A gente recicla as coisas para continuar vivendo. Muitas pessoas que passam pela nossa vida vão ficar lá para trás, mas elas tiveram um papel importante naquele momento para que a gente tivesse, sei lá, né? Tem pessoas na minha vida que passaram que foram muito importantes, mas Deus me livre de trazer de volta. Porque não dá. Fizeram parte do processo. O que acontece aí é que a gente mistura o apego. O apego. A gente apega a alma àquela pessoa, né? Porque o amor, ele liberta. O amor, ele não se apega, porque ele é incondicional. Então, o que acontece aí é uma confusão mental e espiritual, vamos assim dizer. Porque a pessoa acaba se apegando a certas coisas, né? Se apega a uma coisa que a pessoa fez. Por quê? Porque é expectativa. Imagina, eu era casado e eu tinha uns sonhos mirabolantes. De viajar para a Europa, de levar a pessoa para conhecer tal país, de ir jantar em tal restaurante em tal cidade do Brasil, sabe? De morrer velhinho com a pessoa, esse monte de coisa. O que acontece? A pessoa passa um tempo, ela conhece uma outra mulher, e aí ela escolhe por direito próprio, né? Aí o meu mundo cai. Então, você já percebe que aí é um processo doentio, né? Porque quando há amor, não há apego. É só você perceber, quando a pessoa... Isso, hein? É uma crença, tá vendo? É porque é difícil, já está dentro, é difícil. Eu sei, oi? Tudo bem que é uma crença, mas isso daí não está contido no inconsciente. Porque colocaram. Porque você casa, ok, não dá certo, beleza. Mas daí, assim, a pessoa vai lá e fala pra você... Eu conheci outra pessoa, como faremos? É só você perceber, o índio não tem dono. A criança índio não tem dono, você pode perceber, ele é da tribo, ele não tem esse apego, ele não tem medo. Quando os espanhóis, os portugueses... Minha avó foi largada numa fazenda, minha avó materna, e os donos da fazenda pegaram ela, porque ela era índia, minha avó era índia, era uma mulher. Então eles não queriam lá na tribo dela. Coincidentemente, a avó do meu marido, a Guará, a mesma coisa. Assim, foram adotadas. Percebe que tem uma afinidade? Na terapia, a minha terapeuta ainda falou pra mim que
o lance assim dessa afetuosidade com os homens vem talvez de uma memória genética, porque as mulheres da tribo eram abandonadas, menos os homens, porque nascia menos homens naquela época, meninos, né? E isso passou por gerações, porque os meninos que nascem tinham mais valor que as meninas. Porque o que acontece é o seguinte, todas as pessoas que têm a mesma crença, elas tendem a reencarnar no mesmo núcleo, né? A gente sabe hoje, pelos estudos, que a hereditariedade ela não é real. Até a ciência já está comprovando isso. Então... Tem DNA entre amigos, né? Tem DNA que se cruza entre pessoas de muita afinidade, amizades. Porque é uma linha de pensamento que se conforma, né? Ele se sintoniza. Então você não nasceu nessa família por acaso, não casou com essa pessoa por acaso, né? E é justamente isso. A coisa do difícil é porque é a crença, que a gente já tem isso. Mas, por exemplo, se você conversar com o índio, ele não tem isso. Não tem isso. É claro que se a gente for... Isso falando de crença. Se a gente for, sei lá, ficar 3 dias numa tribo, a gente vai achar aquilo uma loucura. Ele pega geral. Geral. Não tem essa. E não tem apego também, assim, essa bolsa é minha. Não, essa bolsa é nossa. Tá aqui, você não tá usando, eu uso, né? Uma coisa bem... Por exemplo, ele pesca, ele pesca até a mulher da tribo, e todo mundo come. Imagina isso, imagina. Tudo é da tribo, Eu mato. Né? Imagina isso. Não dá. Nós somos bem doentes, né? Nós temos a nossa tribo aqui, né? Nossa. Também é uma tribo. Sim. Vai fazer isso. Tem os seus... Desculpa. Não, tem o seu... Né? Suas Nossa, regras. Tem as suas regras. É por isso que há tanta disfunção, tanta doença, tanto desequilíbrio, né? Porque imagina, você tá com uma pessoa e aí o teu bicho, isso é homem e mulher, gostou do bicho do... Porque isso é mediunidade. O teu bicho gostou do bicho do outro, né? Aí a cabeça segura, não pode, o social não pode. O que acontece? Você vai ficar doente. Ou, Alessandra, Mas é bem aí- assim, mas é que a gente está falando uma linguagem bem primitiva. É. Porque, Alessandro, Se fosse sério, eu sei que é crença, mas assim. assim, tem situações que vai falar do bicho homem, que é amigo meu. Mas eu não- Olha, olha- nossa, Mas a gente eu falo- também acontece. Mas olha Não, só, mas eu falo do homem porque o homem é Sentir muito mais atração, fácil. Não, mas a mulher pode, lógico que a gente tá viva, né? Vai sentir atração, mas você cria muitos Pode. fatores e tal e segue a vida. Homem já não. Homem, se a mulher deu uma boiada, depende da situação. Mas Não, homem é o mais. homem é mais. Homem é mais. Joyce. Eu tive um caso de um amigo meu que falou Ele pra nem mim, liga, né? vou se pegar é aquela mulher casado, que ele tu tá dá louca, a uma mulher é isso. casada. Ele Não, mas nem ela liga, eu falei, meu, não É. faça isso, a mulher é casada, deixa ela resolver a Ele carência nem dela. lembra que ele também tem Graças a problema Deus, também, Alessandro, né? porque ele não fez aquilo. Olha só, o tempo pra pensar. Já pensou seu bicho com a bicha e sei lá o que? E dá uma confusão? Ia dar dá uma confusão pela nossa cabeça, né? Eu, por exemplo, é uma coisa que eu procuro aceitar. Você aceita? Não, Você aceitaria? não. Pois No momento, não. Por exemplo, Traição? Mas eu- Isso é traição. É traição. os homens ficam tudo Mas- caladinho, né? Ai, não tá não. Mas Você é traição, aceitaria? Alessandro. A sua esposa. Eu quero que faça Sua comigo. esposa- É, por exemplo, no meu caso, que eu sou sozinha, divorciada agora, mesmo que eu sinta, se eu vejo um cara, vejo um cara bonito na rua, mas aí depois eu vejo que ele tá com a namorada, tá com isso, eu falo, nossa, bonito, mas eu vejo a menina, eu falo assim, mas ele é casado, a menina é namorada dele, eu já desvio olhar, eu não sofro por isso, nem por isso eu sou, falo assim, puta, né, todo cara que eu olho é que tá casado, tá acompanhado, eu desvio olhar, vou embora e sigo, mas isso é o que eu acredito, de assim, né, tem dono, não quero... Precisa ver o que você acredita, porque se por exemplo, você só está atraindo homem casado, porque você tem essa crença, só atrai homem casado. Não, eu Não, tô eu atraindo. digo, se for o caso, né? Não, é porque às vezes a gente, né, se chama atenção, aí depois você vê que olha pro dedo do cara e ele tem aliança, nossa, eu já desvio olhar, parece que eu vi o capeta. Mas por quê? Porque a nossa conotação é sexual. Você pode perceber que o nosso bicho interage com o outro, a gente já quer olhar para ver se tem um compromisso. Opa! Percebe? Eu já Porque quem presto disse, atenção pra era isso que eu queria mim, falar antes, quem disse que é para ter relação sexual? Porque às vezes, você pode perceber que às vezes é bem mais gostoso você ficar com uma pessoa na cama, conversando, trocando informação, fazendo um carinho, do que você dar uma puta trepada e
cada um vira para o lado. Você transa muito mais com a pessoa ali naquele momento, naquele domingão, sabe o domingão? Do que aquela transa que não teve nem gosto. Entendi. Que na verdade às vezes é mais do que uma transa, né? Isso. É uma transa de conversa, Afinidade, gostar de algumas coisas. de sonhos, projetos em comum, né? Mas não se pode, é isso que a gente vai explicar no curso das sombras, não se pode fechar o bicho. Não se pode. Por exemplo, se você tem o teu bicho muito forte, muito solto, então não casa. Não casa. Mas tem coisas Não que se às apega. vezes, inclusive eu estava vendo antes no Salmo, uma questão dessa aí. Ele levantou isso. De quem? Tipo, o Salmo, o Caldeirão, sabe? Aquele cara que faz projeção, tem um monte de coisa. Sei. Ele estava falando sobre isso. Porque às vezes, a gente tem uma fantasia. Por exemplo, o cara tinha uma fantasia que ele queria ver a mulher dele com outro cara. Mas até então estava na imaginação dele. Mas até onde isso é ruim? Bom, está dentro da cabeça dele. Agora, a partir do momento que ele tenta fazer aquilo, aí ele vai perceber que, pô, é uma merda, entendeu? Não era aquilo. Na imaginação dele era uma coisa maravilhosa. Só que, na realidade, quando foi, ele, pô, é um lixo. Quer dizer, Sim. então depende muito, né? E parece às vezes também está na tua que não imaginação, tem pô. limite, né? Você não vai empreender, tipo, não vou perder minha imaginação. Pô, normal, cara. A pornografia às vezes é normal, faz parte da coisa. Agora, você fazer o ato em si e pegar, sei lá, cara. Aí você vai Eu falo explicar, isso. de repente pode ser bom ou não. Sabe por que eu falo isso? Porque eu atendo muita menina, e essas meninas elas falam que fizeram e aconteceram já. Mas coisas assim que você fala assim, que você vê que é coisa que... Do capiroto. Baile funk, Aí- tem coisas que estão... Aí o que acontece? As pessoas que me procuram na terapia, né? E aí o que acontece? No ato, né, na coisa, ela estava feliz. E naquele momento ela era feliz. Só que a cabeça interferiu no processo. Vai saber lá o que a mãe dizia, o que ela ouvia, o que ela viu no jornal, o que ela leu no livro, né? Ainda mais o que a religião coloca, aí é quando entra o conflito. Entre aquilo que a sombra quer manifestar e aquilo que a cabeça tem como moral, como educação. Eu não estou criando uma apologia à traição, mas eu preciso seguir o bicho, que sem ele você não se realiza. Mas por outro lado também, se a gente tira toda essa sombra, tira tudo isso, e se todo mundo sair, tipo, sou liberado, sou livre, não, vou seguir, sou livre, e é isso. Mas se seguir com o sou livre, com o caminho do meio, é uma outra coisa, já não vai entrar a libertinagem. Mas se você seguir o bicho, você não pode É isso que eu estou trair. falando. Se você seguir o bicho Você tá com uma boa crença, se você seguir o bicho com a luz envolvendo ali aquele bicho, aí é uma outra coisa. Tem sentido, né? Porque se for só sombra, é trevas, vai entrar libertinagem, é Sodoma e Gomorra, era só sombra, né? Ou aquela coisa, o cara fica o dia inteiro em meditação e passa fome. Mas hoje a gente não está vivendo de uma certa forma Sodoma e Gomorra também? Justamente Todo por esse isso, avanço, porque aí tem mais sombra e não tem luz, né? Justamente por isso. Se houvesse um pouco mais de luz frente a essa sombra, seguiria aquilo que Buda dizia, que é o caminho do meio. O fato dessa menina estar achando que é a vibe dela e, pô, é legal isso, então... Também Se é o certo para ela, o que Henry Ford dizia? Se você acha que você está errado... vai ser certo, entendeu? Até onde? Chega um momento que ela vai, pô, sei lá, será que foi isso mesmo? Será que ela se enganou? Não, então, mas é a interferência da cabeça, porque até então ela realmente era feliz. Depois que houve a interferência da cabeça, é que ela achava que aquilo era errado. Mas só foi uma interferência mental, né? Alguma coisa relacionada à educação. Mas onde que está o erro de uma pessoa dar o tiro numa outra e matar? Porque não existe acaso. É claro que quando eu dou um tiro numa pessoa, eu não mato a pessoa, estou matando o Deus que é no outro, né? E, no entanto, se eu estou seguindo esse caminho do meio, se eu sigo o centro, o que acontece? Com certeza eu nem vou andar armado.
eu vou colocar no centro a minha sombra também. Então eu vou saber lidar melhor com as energias, né? A hora que o impulso vem, eu coloco uma boa sensação, eu coloco um pensamento frente àquilo para auxiliar a sombra. Mas uma menina que faz isso, tá? Que dá para todo mundo e tal, ela pode estar sendo obsediada também. Ela pode ser obsediada. Vezes, né? Sim. Na maioria das vezes é íncubos e súcubos. Mas assim como a sedução, né? Eu vi alguma coisa sobre vampirismo, que essa linha, essa coisa da sedução das mulheres para com os homens, é uma forma de vampirizar também. É um súcubo. Então, e também, mas isso tem a ver só com o homem, por exemplo, aos casados tem a ver também com a mulher? Porque, por exemplo, a mulher chega, tenta seduzir o cara ou vice-versa. Se eu dou importância para aquela situação, eu estou sendo vampirizada também, porque eu estou consumindo minha energia para aquilo. Depende. Eu estou perdendo. Porque te incomoda, né? Porque incomoda, eu perco meu foco no meu... Aquela mulher, a gente fala. É que geralmente esse processo eles acontece fora do corpo, né? Se o cara quiser fazer sexo com você, ele vai fazer fora do corpo. Até porque é mais forte do que dentro do corpo. Pensamento, tu fala. Oi? Não, fora do corpo. Mas você sente ou não? A pessoa sente? Depende. Vocês têm que fazer o curso das sombras ou de vampirização. Para poder entender melhor esse tipo de coisa. Depende. Se o cara tiver conhecimento, ele pode fazer com que você, ao dormir, pense nele. Automaticamente você vai ser desdobrado, quando você vai dormir, você vai desdobrar, e aí ele tem a relação, porque ele tem controle sobre o corpo dele, e você está lá um zumbi, que você não tem conhecimento da vida depois da morte. Então você vai estar dormindo lá, mais desdobrada, né? E aí ele faz com você que bem entende. Eu já vi muito disso já. Normalmente quando você pensa em alguém quando vai dormir, vocês se encontram? Sim. Se o pensamento for forte, sim. Se você fechar os olhos e pensar numa pessoa X, você e ela está em união, porque não existe corpo. O que existe é a intenção, é a consciência, né? É a consciência que se projeta. E por que eu vejo você aqui? Porque eu acredito que você está aqui. A luz reflete em você ainda. Mas se eu apagar a luz, ninguém vê você. Quando a gente dorme, o tempo para. O planeta desaparece quando você dorme. Não existe mais vida. Porque você não é esse corpo. Você pode também ser influenciado pela sua esposa. O acoplamento áurico também pode interferir, né, na tua energia. Você fala do cônjuge? Acoplamento, você diz o ato sexual? Não, acoplamento áurico. Por exemplo, você vai fazer uma projeção, você não vai conseguir fazer legal, porque a pessoa está e acaba influenciando esse acoplamento áurico, tem uma certa influência nisso. Nessa energia. Isso é Paulo Vieira, os caras que falam, né? Você fala... pode interferir, entendeu? Tanto que para fazer às vezes uma projeção você tem que estar em outro lugar, sozinho e tal. Você fala se projetar com uma pessoa próxima? Isso. Depende. É que como a gente é muito influenciado, é comum a vibração do outro atrapalhar, ainda mais se ela estiver muito densa, né? Porque a aura da pessoa, por ter 1,40 m, e você por estar deitado do lado dela, pode haver uma interferência. Se você permitir também. Se você permitir. Depende de cada um, né? E como que, por exemplo, Alessandro, né, a gente está falando aí de aproximação de pessoas, e como é que eu faço para afastar as pessoas através também do PNL? Porque tudo é consciência, certo? Certo. Então eu atraio as pessoas, né? Quando eu penso nela, eu tô com ela. E quando eu não quero, eu quero afastar. Apagar da minha vida. Tipo, eu tenho a capacidade, por exemplo, se eu me chateio com uma pessoa, tudo, eu não vejo mais ela. Eu consigo essa habilidade de não enxergar assim, a pessoa me aborrece, daqui a pouco eu não vejo. Eu tô aqui, eu não vejo a pessoa. Aí até minha vizinha viu, Silene, você me deu tanto desprezo. Eu falei, mas eu não te via. Eu percebi que eu não era ninguém, mas eu não enxergava ela. Como que a gente faz isso? Então, com o pensamento. Aí eu digo de pessoas, eu digo de qualquer situação. Você vê o lado melhor da pessoa. Porque esse tipo de coisa é porque a mágoa, a raiva, a ódio, me sentir traído. Então eu vejo a pessoa por esse ponto. É o caso que eu disse do patrão. Então quando você vê o melhor da pessoa, você vai puxar o melhor dela. Não sei se foi essa a sua pergunta. Sim, e quando eu não quero puxar o melhor da pessoa? Eu não quero nada da pessoa. Não quero nada, eu quero bom, ter ruim, então respeita isso em você e segue teu caminho. Não importa o que ela vai pensar. Não importa. Nem para os outros vão pensar. Não.
Porque você também, quando você se posiciona, isso causa Se você para todo se você se mundo. posiciona e se você faz de você o centro, se você está centrado em você, qualquer pensamento que aquela pessoa tenha não vai te influenciar. Agora, se você se preocupa com o que o outro pensa, pode haver essa influência. Então, ou seja, está na minha preocupação em relação ao Se você se preocupa, você engatou. A tua energia está ligada com a outra. Aí você vai importar energia. Mas se você não está nem aí porque pensam, E a quando pessoa não te pessoas encontra. perto de você se importam, dane-se. Mesma coisa. Se você não estiver aberta, se você não se importa, a sintonia da pessoa não te encontra, porque é a lei da semelhança, né? A sintonia dela a energia dela vai se sintonizar com o mesmo pensamento dela, com a mesma emoção dela. Né? É aquilo, pensou numa coisa, você vai sintonizar. Né? Pensou outra coisa, já vai sintonizar outra coisa. E para desligar de pensamento, tem alguma coisa assim para fazer? Para desligar? Desligar na hora, assim, veio, Uma coisa para fazer, para você desconectar. Então, nesse momento, é interessante você focar o pensamento em alguma coisa. Ou o contrário disso, ou aquilo que você queira. Começa a pensar em coisas boas, né, que deixa a gente feliz. O interessante é você imaginar. É você criar imagem, você imaginar. Isso que fala que a gente não pode assim, se você pensar assim, eu não posso comer maçã. Ai, preciso de maçã. Aí não tem jeito, você não pode falar isso, você não tem nem que lembrar da palavra maçã e nem falar eu não posso comer. Você não tem nem que pensar na maçã, você tem que falar assim, vou comer uva, laranja, pera, esquece a maçã e nem falar essa frase, eu não posso comer maçã. Porque automaticamente a gente vai focar na maçã. Né? E vão começar a servir maçã. Exatamente, e é verdade, né? Parece que atrai. Atrai a crença. Então é isso, aquilo que para você for o pensamento, aquele pensamento habitual, você vai atrair o mesmo pensamento e pensamentos semelhantes de todo mundo que está pensando aquela mesma coisa. Mas se tu tiver a posse de si, aí você consegue dar uma... Se você mudar o pensamento, automaticamente você corta isso. Se bancar, né? Aciona a escolha, né? Você escolhe outro pensamento. Você tem o poder de escolha, né? Se tu tiver a consciência, porque às vezes a gente está meio automático, mas se tiver a consciência, você consegue. Por isso que a gente disse na semana passada. Tu escolhe, é uma escolha, né? A gente responde no automático, a gente está automatizado com muita coisa, né? Mas agora você nem está mais, se eu falar isso, já deu, né? Isso aí é uma. Já dá a escolha. E às vezes a escolha. Mas você sabe que eu percebi isso ontem? Ontem, eu estava no supermercado fazendo compra. Olha que ironia da vida. Eu falei até com a Magali, meu marido até tirava sarro de mim. Desculpa os termos que eu vou falar, né? Mas eu olhei, eu estava assim no supermercado, estava aquela mulher que era. Viviane Araújo, ela era há muitos anos. Maravilhosa, gente. Era uma bunda empinada, no passado, um peito lindo e todo carinha que eu namorava. A gente ia para uma festa na casa de um namoradinho meu e tal, ela saía de toalha, ela saía com blusa, que eu olhava e falava, nossa, que corpo lindo, não sei o quê. E todos os meninos ela tentava provocar tal, e chamava atenção. Depois eu casada, então acho que era um negócio meio pessoal comigo. Aí eu saí, tava no hortifruti, vim, falei, desculpa, aquela vaca na fila, pensando comigo. E meu marido tá aqui, a Alessandra, e ela tava lá mexendo com a perna assim, empinando aquela bunda caída dela. No caixa. Eu falei, não, peraí, eu preciso aprender. Aí eu fui, eu não olhei, eu só dei uma olhadinha, mentira. Eu olhei pro cabelo, pra cara e pra bunda. Eu falei, tá mal. Aí eu vim, aí meu marido pintado. Ele nem olhando pro lado, ele sim, não sei o que falou comigo. Alessandra, o marido dela, falou umas coisas, ali eu presenciei aquilo. Não, a lei do retorno deve existir, Alessandra, de alguma maneira. Ele mandou ela calar a boca, falou um monte de coisa e eu estava ali ouvindo tudo aquilo, aquela mulher foi embora. Depois, o que eu fiz? Peguei meu telefone e liguei pra minha amiga. Tu sabe, aquela puta, aquela vaca. Eu comecei a falar. Aí ela me mandou assim, que baixaria, que horror. Naquele momento ela mandou, nossa, mas por que eu falei essas coisas? Eu não sou assim. Aí ela falou, nossa, que baixaria essa mulher,
fazendo tudo isso, tal. Mas aí eu vi como eu tava no automático das minhas emoções. Eu olhei com tanta raiva dela, eu falei, só cretina Isso é coisa do ordinária. passado Aí também. eu caí lá atrás tal, e aí eu vi como eu tava no automático. Porque no automático eu olhei aquilo e eu trouxe isso pra minha vida. Porque assim, quantas coisas você responde no automático que você não pensa? Que não passa por aquele filtro do bom senso. Você fala assim, pode ficar aqui, ó, não preciso falar mal. Pode ficar aqui. Tudo bem, me fez muito bem falar mal dela, muito bem xingar naquele momento. Mas depois eu falei, pra quê? Que sentido tem? É passado, não faz sentido nenhum, nunca mais vou encontrar ela. Mas como que a gente consegue, por exemplo, nessa reprogramação, eu parar e pensar, entendeu? Porque determinadas coisas é como se a gente tivesse que pensar para falar, pensar para agir, pra gente ter o melhor da situação pra gente, pra você não... Porque dependendo do que você fala, de como você age, você consegue ceifar ali uma boa semente, né? Então, é um trabalho que precisa ser feito. Esse foi o meu bicho, né? Esse foi o lado do bicho, né? Bem bichão, muito feio. O ideal seria, por exemplo, vamos imaginar que eu fico com inveja do meu vizinho porque ele comprou um carro melhor que o meu. Então, eu estou colocando um pensamento ali de que eu sou inferior, de que eu não posso ter um carro melhor que o dele ou que o meu mesmo, que ele é melhor do que eu, sabe? Então, o que acontece? Por ter esse pensamento negativo, eu vou diminuindo o potencial que tem em mim, que é em mim, né? Então, por exemplo, você vai fazer um depósito e aí a pessoa que vai com você faz um depósito mais alto que o seu. Você deve ficar feliz, você deve trabalhar aqui em você para que você fique feliz. Eu conheço, sei lá, eu vi um cara na rua que ele é bombado, ele é musculoso, ele é bonito, eu devo ficar feliz com aquilo, né? A menina viu uma outra menina com um peito grande, com a bunda isso, sem celulite, sem estria, sabe, toda empinada. Mas na adolescência, né? Porque eu era uma menina, tinha 12 anos. Menina, então, não era uma coisa que hoje me incomoda. Mesmo porque não é uma coisa que eu olho sinceramente, no fundo do meu coração. Não tenho esses valores, não são. Naquele momento eu lembrei, eu retomei a um passado, você lembra daquilo aqui. É a crença. Lá atrás, eu vi aquilo ali hoje, entendeu? Não é... E eu lido nesse ponto, nessa inveja primitiva, assim, não é uma coisa que eu... Para trabalhar tudo isso que a gente está conversando, o que vocês podem fazer? Vocês podem escrever uma carta de amor para vocês mesmos, contando as suas qualidades, contando as suas virtudes, aquilo que você tem de melhor. Então você pode escrever essa carta para você mesmo, até contando para você mesmo como você conseguiu determinadas coisas, né? Como é legal as qualidades que você tem, como você tem bons hábitos. Então você vai fazer essa carta colocando só coisa boa. E sempre que você não estiver legal, ou no momento desse, por exemplo, você vai ler essa carta. Isso também vai reprogramando o subconsciente. Porque o que as pessoas não entenderam é que o processo de criação e de atração, ele acontece quando você pensa e sente. Porque a cabeça, ela pensa. Quem sente é o subconsciente. Então, pensou e sentiu, foi para o subconsciente, criou. Pode ser a quantia que for. Você pode colocar, quanto mais você pensar e sentir um valor X, não vai tardar e você vai ter aquilo. Alguma coisa vai acontecer, você não pode se importar com como. Alguma coisa vai acontecer, vão te ligar do México, sei lá, vai cair um avião na tua casa com aquele valor, vai aparecer na tua conta, sabe? Vão jogar na Mega Sena para você, sem você ter pedido. Alguma coisa vai acontecer e você vai ter aquele X. Não tem como não ser assim, porque é uma lei, né? Então, quando você pensa e você sente, você cria. Pensamento, sentimento gera comportamento, gera ação. E é isso o que esse poder da atração, esse poder do subconsciente, essa lei da manifestação ou lei da realização, ela significa
que aquilo que você pensa e sente, você tem. Por que eu não tenho um cliente? Porque eu penso e sinto que eu não posso ter, que eu sou infeliz, que eu não sou bom o suficiente, de que fulano, eu fico prestando atenção no meu vizinho, que ele tem mais cliente do que eu. O concorrente tem mais cliente do que eu vou ficando putaço, o que acontece? Eu deixo realmente de ter cliente e os clientes vão para ele. Né? Eu fico com medo da minha mulher me trair, da minha mulher arrumar outro cara, o que acontece? Ela me trai e vai embora. Vai endossar aquela tua crença, né? Como se fosse um... É um fato, começa a pensar e sentir coisa ruim. Não precisa nem fazer isso, só você olhar aí para fora. O cara tem aquilo que ele pensa e sente, né? Ah, não vou conseguir. Aí ele começa a ter aquela sensação de fracasso, eu não vou conseguir. Acontece isso. Ele atrai esse tipo de coisa. Tá até tudo certo para o cara assinar o contrato. Só que a vibração vai envolvendo o papel, envolve a sala, porque já envolve ele mesmo, né? E o cara entra ali, o campo dele, pega aquele campo que já está ali sendo formado, do nada ele fala, ele desiste. Como é que pode um cara ter o cu virado para a lua? Tem pessoas que sem nada já acontece, né? Mas às vezes nesse caso não é uma certa manipulação. Não. Tem que treinar, um treinamento, né? Porque para fazer academia todo dia, eu tenho que fazer uma academia para o cérebro, para poder exercitar a mente em ter uns pensamentos condizentes com o que eu quero e sentir aquilo que eu quero. Eu não quero mais sentir o que não quer. Coisas negativas. Ponto. Então, primeiro eu tenho que saber o que eu quero, né? Sem contar com ninguém. Não, esquece os outros. Porque, por exemplo, os outros eles vão ser coadjuvantes. Eu quero que faz parte, que é o meu querer, mas tem coisas que eu quero que faz parte da minha família, do meu marido, dos meus filhos. Então eu tenho que ter esse, eu estou falando isso por quanto, né, esse papel todo. Então eu tenho que pegar esse querer individual, eu, Silene. Você, porque é difícil, essa vibração. Também a gente trazer os homens, vocês são homens, é uma coisa mais, né? Mas pra mim vai ter uns 2 filhos, tal, uma coisa que eu acabo, o meu querer acaba se expandindo também para os meus. É isso, você puxa do outro. Quando você pensa e sente qualquer coisa, você vai puxar do outro a mesma coisa. Não, mas eu digo assim, eu quero alguma coisa, mas eu acabo, dependendo da situação, o querer, meu querer, Silene, só, acaba ficando um pouquinho mais recolhido, porque tem que ser um querer que inclua, por exemplo, os meus filhos, o meu marido, uma coisa que estenda eles também, tu entendeu? Não fica, aí esse querer, esse desejo fica ligado ao outro, e aí eu fico criando expectativa. Olha só, ninguém fica rico sozinho, ninguém fica próspero sozinho. Eu não posso ter uma montanha de dinheiro e deixar ela guardada, né? No entanto, eu preciso fazer a coisa para mim, porque aí os outros vão ser beneficiados, mas eu não devo me preocupar com os outros, né? Por exemplo... Mas automaticamente a gente pode atrair uma pessoa... Atrai. No caminho... Que vai auxiliar... Sim. E aumentar... O que eu não posso fazer é o contrário, né? Mas no caso eu entendi o que ela quis dizer. Ela quis dizer que ela pode estar feliz, os filhos dela vai estar feliz também de estar fazendo aquilo. Sim. Você vai estar ali junto, e não só, né? Eu vou falar aqui um exemplo. Coletivamente na tua família ali. Porque eu acho que é uma coisa muito inerente à mulher, né? Você está feliz. Eu vou para a Argentina na semana que vem. Com a minha amiga. Falei para a Margarida que eu estou num conflito. Ela legal. Mas por quê? Porque eu nunca viajei sozinha, nunca fiquei sem meus filhos. É uma experiência, é uma experiência. De repente, vamos lá. De repente é uma experiência. É uma experiência que o teu superior quer que você passe. De desapego, por exemplo. De ser mais interdependente. Olha só, você está indo para outro país. Né? De repente é um desapego e vai te trazer uma grande experiência, esse tipo de coisa. E para eles também pode ser experiência para eles também. Para ele, percebe? Todos vão fazer parte desse processo. Não existe acaso. Não existe acaso. Mas você vê, assim, a gente está falando aqui do querer, né? Mas é complicado também você trazer isso assim só para você. Não, porque realmente um lado é um lado que fala assim, cara, que legal, que experiência bacana, show. A outra fala assim, não, sabe como é que é isso? Você deve... Aí, foi no querer, foi um desejo, nasceu aquele desejo, aí o negócio se consome, aí você fala assim, bom, o que eu faço com aquilo?
Porque tem projetos que você tem um conjunto, mas aí você fala assim, pai, tu tem tua família, tu fala assim, Mas você deve fazer a sua parte. Você não deve se preocupar com a parte do outro. Você tem que fazer o teu exercício, fazer a tua parte. Porque se o outro estiver na mesma energia, ele vai ser beneficiado por isso que você está criando. Se ele não quiser, ele não vai ter. Ele não vai ter. Então pode ser que um filho teu seja beneficiado, o outro não. Pode ser que com essa experiência da sua viagem, por exemplo, você disse que tem 2 filhos, né? Então pode ser que um seja beneficiado, o outro não. Por quê? Porque esse que não foi beneficiado, ele precisa trabalhar mais dentro dele. A alma dele... Se fizer, pode ser até negativo, né? Pode não ser legal. Não, Até para você mesmo arrepender. Não, e assim, as coisas em todas, o lance do desapego é engraçado, que o universo também traz isso pra gente, né? Que nesse dia vai haver um evento importantíssimo, que a minha presença era indispensável. E eu não estarei. A lei do universo é o sucesso, né? É o melhor. A gente chama isso de lei da integridade. Então, se você não coloca o seu melhor, você vai ter o pior. Então, independente, eu tenho que colocar o meu melhor. De qualquer coisa. Então, como profissional, eu devo colocar o meu melhor. Como namorado, como esposo, como esposa, eu devo colocar o meu melhor. Né? Como amiga. Colocar o meu melhor. Eu tenho que caprichar em tudo. É justamente isso que eu vou puxar o melhor que tem em mim, que é a luz. E a sombra pega isso. É o que eu fiz ontem, no caso, o que eu tentei fazer ontem, porque como eu tomo conta do apartamento, e eu falei assim, nossa, se eu chegar lá soltando os cachorros assim, desequilibrar, vai virar um furdunço. Como que eu vou soltar? Porque contagia. Porque as meninas me olham como a mãe. O espelho é ela, a mãe é ela. E eu chego assim, como é que vai ficar isso aqui? É a harmonia da casa, né? Aí no outro dia amanheceu e já foi diferente. Eu já falei diferente, já foi mais... Isso já comprova que você pode mudar a sua energia, né? Você pode mudar a sua vibração, mudando o pensamento. É assim que você vai mudar um resultado. E de forma mecânica, por exemplo, você está numa situação, eu posso sair dela, saindo do ambiente, sei lá. Porque assim, né, Alessandra, a gente está falando de pensamento, a gente está falando de coisas que tem que estar aqui dentro, né? Não é geográfico, está dentro da tua cabeça. E parece que dependendo de para onde você vai, você não consegue se encontrar naquele momento, vai de raiva, ou de muita alegria também, porque no momento de alegria que você se ferra, mas tomando cerveja você fala um monte de coisa. Não é? Tanto é que grandes negócios são feitos, eu tenho um compadre meu que vai lá para aquele lá, gente, enche o povo de uísque do melhor, os melhores negócios, ele passa pra gente. E eu não consigo assimilar, ele fala assim, tá todo mundo solto e tal, né? Eu não consigo, mas também no momento de alegria, né? Você fala demais, você se abre demais. Por falta de controle. Porque então, se a pessoa trabalha o magnetismo dela, ela vai falar o menos possível, ela vai falar só o essencial. O que as pessoas querem é só o essencial, elas não querem... porque tem gente que fala demais e não fala nada. Tem gente que fala o mínimo e fala tudo. Sim. Isso é magnetismo. Porque há certas palavras, por exemplo, que você fala e você toca uma pessoa. Assim como o Tantra, né? Você toca alguns pontos e você desperta a libido da pessoa. É a mesma coisa. Então, num processo de vendas, se você trabalha a sua mente e você procura pensar o menos possível e o menos possível que você pensar, você focar, é certo você ter sucesso. Porque de uma forma que você queira ou não, os outros eles vão se render à sua energia. Que você retém, você segura a energia, então você vai atrair a energia dos outros. Então você vai atrair a pessoa. Não há como você não vender. Isso bom. E quando a Isso energia, o magnetismo também funciona para energia que não é legal, para aquilo que não é bacana? Não. Porque é lei da sintonia. Se você tem bons pensamentos e você quer realmente auxiliar, é isso que você... Porque todo mundo quer ser auxiliado. Todo mundo está buscando ajuda, todo mundo quer algo melhor, né? Então, se a sua energia estampa isso, você vai atrair isso. Mas se você quer passar por cima dos outros, você quer ser o charlatão, se você quer pegar o dinheiro dos outros, se você quer manipular, o que vai acontecer? Você não vai atrair ninguém, porque ninguém quer ser manipulado. Mesmo que você atraia meia dúzia, né, você vai atrair meia dúzia de pessoas, você não vai ter o resultado que você teria se tivesse uma outra forma de interação com o seu pensamento. Mas se eu tenho alguma coisa no pensamento que eu desaprovo em determinadas situações, isso que eu estou te perguntando. Está aqui uma roda, está alguma coisa que eu não aprovo. Eu posso trabalhar o cuidado de entrar no meu pensamento, de eu sair do ambiente, de eu não ouvir o que a pessoa está falando. A gente deve.
Deve fazer isso, é problema comum. Se eu estiver em algum lugar que eu não aceito aquilo, eu estou vendo que eu estou ficando nervoso, porque já é de mim isso, eu vou dar uma volta no quarteirão. Pego o meu carro, vou dar uma volta na cidade, sei lá, na cidade de Santos, né? Vou dar, sei lá, vai pedalar. Tem certos, engraçado, você está falando isso aí, tem certas reuniões assim de amigos que eu vou, ou certas casas, que quando eu chego, eu não bebo, e eu adoro cerveja, mas eu não bebo. Eu não quero beber no meio daquela turma. Eu também tô assim. Aí eu fico, eu participo da reunião, brinco, tudo, e eu não bebo uma gota de álcool. Mas você sabe que essa coisa de beber e falar tudo é porque a pessoa ela já fica segurando aquilo, né? Sóbria. É que a bebida só foi a alavanca para destravar a coisa. Não, mas coisas boas, por exemplo, que às vezes não é bacana você contar antes que aconteça. O que você não pode sentir culpa depois, né? De ter feito o processo. O que não pode é ter culpa, porque a culpa você vai gerar uma crença ruim. Mas, Alessandra, tem coisas que te geram culpa por causa de comentário, de alguma coisa que você deu abertura, que você falou alguma coisa para a pessoa, e aí você recebe uma resposta que é aquela crença dela. Aí se eu não tomo cuidado, a gente fica com alguma que está dentro da minha cabeça lá, no fundinho, guardadinho, vem à tona, e aí eu me sinto mal por aquilo. Porque, por isso que eu estou te falando que realmente o magnetismo, então, está nessa coisa de eu não falar. De não falar. Porque, por exemplo, eu estava andando na praia, falei pra minha amiga que ia viajar, ela virou pra mim e falou assim, nossa, Já começa a falar. mas o meu marido jamais permitiria que eu viajasse sozinha. Eu falei assim, mas meu marido não tem que permitir, eu não estou fazendo nada demais, tal. A gente entrou no consenso. Mas a gente casou, né? Tá. Gente, eu voltei pra casa porque ela ficou na cabeça foi mal. Então, mas percebe? Aí, A crença da pessoa. com aquilo que é meu. Mas se eu não tivesse falado nada, se eu tivesse andado com mágoa de corpo, acabou. Então também não devo falar. Não deve falar, mas percebe que a ideia que as pessoas têm sobre dinheiro, sobre casamento, sobre relacionamento, é uma coisa que limita? Vê pelos ciúmes, né? Como o ciúme ele limita e como termina muitos relacionamentos o ciúme. Né? Então, para você fortalecer a sua mente, ao você trabalhar esse magnetismo, para você reprogramar, e para você ter resultado, você tem que precisar trabalhar com essa frase o dia inteiro. Trabalhar com essa frase, né? A outra frase essa frase ela faz com, é claro que olha só, se você cria, vamos assim dizer, se você cria a sua frase, né? É claro que é mais forte. Por exemplo, você não está tendo dinheiro, é porque você tem um pensamento de que você não merece ter dinheiro. Aí você começa a dizer, eu sou o melhor amigo do dinheiro, eu sou o melhor. O que acontece? O dinheiro começa a vir. Se você tem fé nessa frase, né? Alessandro, por exemplo, uma pessoa deve ser. A gente, talvez você disse, né, que a gente tem que cobrar, né? Cobrar? Não sei qual foi o momento que a gente conversou, acho que você... Se a pessoa está me devendo, tem que me pagar. Aí eu não sei cobrar aquela pessoa, mas aquela pessoa sabe me cobrar, o lado do dinheiro. Eu travo a minha energia, Não. Eu crio alguma crença, quando eu quero cobrar, não consigo cobrar, mas a pessoa... É que você não quer cobrar por algum motivo, né? Psicológico, alguma crença. Porque você tem medo do que a pessoa vai pensar, ou porque você acha que não é legal. Porque a gente tem uma crença que é muito forte aqui no Brasil, que é o seguinte, não se deve cobrar de amigo. Porque isso vem porque você estava lá no parquinho de diversão lá, né? No parque infantil. Estava lá brincando com o resto da molecada. E aí o teu pai fez você dar o teu brinquedo para ele, dar o teu sanduíche para ele. Que você tem que dar para o amiguinho. Então, isso já vai, porque você não tem essa defesa. Essa crença que introjetou em você já vai fazer com que você não deva cobrar de amigos. Aí você faz trabalho de graça para amigo, fica sem graça em cobrar, cobra mais barato. Não, de amigo não se cobra, mas isso não existe. Roubam suas coisas. Quando eu era criança, Quando eu roubam? morava na vila, todo dia minha mãe levava um presente diferente. Todos os dias. Para você? Pra mim. E eu viajava muito, que ela era secretária de chefe e tal, e ela viajava muito para dar palestra e eu ia. Aí vinha para São Paulo, naquela cidade da criança e tal, sempre com muito brinquedo. E
eu mostrava pro pessoal por quê? Porque eu falava assim, meninas, ninguém queria brincar comigo. Eu falava, meninas, vamos brincar, eu tô cheia de brinquedo novo. Aí elas vinham todas. Quando eu ia ver, cadê meus brinquedos? Quando eu ia achar embaixo da cama, na cozinha, escondido. Porque elas só brincavam comigo quando eu tinha brinquedo novo. Porque fora isso, ninguém queria brincar comigo. E elas roubavam mesmo. Aí eu não achei meu brinquedo. Aí então, uma que não existe criança, né? O que existe é um espírito milenar. Com certeza, você, sei lá, você deve ter roubado elas também em outra vida, né? Ou sei lá, a vida está te mostrando de algum meio que você precisa dar mais valor às coisas materiais, dar mais atenção, né? Isso pode ter sido já. Pode ser, porque a Alessandra, até hoje não deixa. Até ela roubou? Essa menina perde até hoje as coisas. Eu não dá valor, eu não me apego em nada, Alessandra. Se uma pessoa chegar em casa e mentira, Joyce, gostei desse anel, eu falo, toma, pode ficar. Pode levar. Eu sempre fui assim. E ela é toda desde assim, criança. tá tudo... É aquilo, deve ter o caminho, deve ter o equilíbrio, né? É claro que eu não devo me apegar, isso é uma lei espiritual, eu não devo me apegar a nada material, mas eu preciso ter tudo de bom. Mas é assim, por exemplo, por tudo exemplo, que eu quero. como ela tem tudo, assim, a mãe dela dá de presente, graças a Deus, e ela tem condição de ter tudo, ela tem muita joia. Joia, que eu falo, é joia mesmo. Ela, aí é assim, eu tô lá no quarto com ela, aí ela, eu tô lá, não sei, mexendo, ajudando ela com uma roupa dela, de repente tá lá, tipo, o brinco de diamante que a avó deu quando ela era criança. Aí tá lá no canto da roupa 1. Eu tô assim, Joyce, esse aqui é o brinquinho que a avó te deu de diamante? Cadê o outro, Joyce? Tá caído lá no fundo, quer dizer. Falei, Joyce, tá, é muito, entendeu? Assim, sou muito... Porque assim, quer dizer, olha só, tem que diferenciar se é relaxamento ou se é desapego. Sem cuidado. É isso que precisa ver. Porque ela é desapegada demais, mas assim, fica tudo como se fosse uma bijuteria qualquer, entendeu? A caneta de ouro, mas a caneta tá jogada ali no canto, tá no meio dos papéis embolados lá. Isso é de ouro, minha filha. Se a moça achar, qualquer um vai querer pra ela. Mas tá lá embolado no meio. Então tem que ver o que é isso. Não, mas eu, assim, porque assim, eu tive uma empregada. Ou talvez é porque tem muito fácil. Uma empregada ano passado, ela levou o meu anel que minha mãe me deu. Que calor é esse? O anel. É a menopausa. Eu fiquei. Não, tá calor Nossa, mesmo. mas agora deu muito, eu até tô suando. Ela roubou meu anel. Eu tinha certeza que tinha sido ela, tal. O Alexandre ficou passado, meu pai ficou passado, minha mãe morreu. Era um conjunto que eu ganhei com 25 anos, anel de centavo. Eu falei, deixa. Ela roubou você. Alessandro, agora me deu uma. Oi? A criança, cara, você falou da criança bem pontual. A criança? Tá lá, né? Você vai no parque, né? Você vai e tal. Normal. Aí, pô, você não vai dar lanchinho pra criança? Não dá lanche pra essa. Fica esquisito também você. Hoje o foco do trabalho é o equilíbrio do meio, o trabalho de hoje. Não pode. Isso aí pode também causar egoísmo, né? Então, é isso que eu estou falando. Deve-se saber trabalhar. Você nem muito a Deus, nem muito a César. Né? É o equilíbrio, é o bom senso. É claro que se a menina estiver olhando o lanche do teu filho, você pode instruir ele a dividir, mas também, porque como ela está muito aberta, você pode também conversar com ela naquele momento. Porque a criança, ela só vai ouvir os pais, não ouve mais ninguém. Né? Ela só vai ouvir outra pessoa na ausência dos pais. Porque ela sabe instintivamente que é quem vai dar proteção para ela na ausência dos pais. Então o subconsciente está aberto, porque do 0 aos 3 anos, aos 3, pega tudo. Né? Do 0 aos 7 é a absorção, né? A criança ela absorve tudo. Depois entra a modelação, o que ela aprendeu ela vai se modelando, né? Depois, isso é dos 7 aos 14, dos 14 aos 21 é a socialização, que vai já pensar em trabalho, em namorado, né? Namorar, isso já é dos 21 em diante. Vivo muito isso aí. De 3 e de 8. Então sim. Me veio umas coisas da infância também hoje. Me veio um negócio do balé, que eu tinha, eu acho, 6 anos. E eu morava muito longe, esse dia estava muita chuva, veio isso hoje na cabeça mais cedo.
E veio um professor dos Estados Unidos e a gente ia para sapatilha de ponta, e era o meu sonho. Eu cheguei, fiz 5 minutos atrasada, eu não pude, todas as minhas amigas fizeram a prova e ele não deixou fazer a prova. E veio isso na minha cabeça, depois disso eu desisti do balé. Eu nunca mais, não quis saber e eu amava. Porque você deu importância. Então pode ser que você seja uma pessoa que se atrase em coisas, pode ser que as pessoas quando marcam com você se atrasam, quando você vai marcar um encontro, a pessoa não vem ou dá furo, justamente porque tem essa crença, né? E isso pode influenciar no nosso comportamento? Sim, com certeza absoluta. E a pessoa, eu era bem gordinha e me chamavam de gorda. Todo mundo, Alessandro, qualquer coisinha, tinha essa gorda, até no balé. É mais gordinha. Isso pode também, na minha estima, pode ter crescido. Na estima, sim. Mas pode ser que o seu subconsciente não. Quer dizer, pode ser que você conscientemente, de uma certa forma, não aceitava ser gordinho, até porque você não é, né? Agora, se a pessoa X ela já aceita conscientemente, pode ser que ela já seja uma pessoa obesa, justamente porque deu importância a uma palavra. Gorda, por exemplo. Meu tio mesmo, já vai comer sua vaca. Era assim que ele falava, você está uma baleia, você está uma obesa, você tem que comer água, aquele biscoitinho de água e sal, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Mas eu chorava, aí veio tudo isso na minha mente agora. É que também a gordura é uma pulga. O que vem, a gordura é mimo. É mimo. Toda pessoa gorda é mimada. Meus filhos estão coitados. Tudo seco. A pessoa. Você não mima nem um pouco. Ela deve ser gorda. É que eu sou muito prática. Essa aqui uma mãe difícil, viu? Agora eu nunca vi uma mãe. Essa aqui é uma mãe prática até demais. Sou prática. Fica assim. Ai, mãe, eu tô com isso, vamos lá. Fala, meu filho, pois vai lá, toma um remedinho. Mãe, mas você não vai fazer o chá pra mim? Eu falei, meu filho, o copo ali, o chá ali, o remedinho ali, vai lá e toma, não sei o que. Ela fala assim e continua fazendo o que ela tá fazendo, nem levanta do lugar. Vai morrer não, você não morre não. É que ontem foi uma moça lá, Alessandra, que ela falando que deu filho, ela mata e morre. Porque mãe de menino. Essa mima. Então, é essa que mima. Porque essa que vai, mãe, não sei o que, vai crescer um idiota. O Bobão. O rapaz, ela falou assim, eu largo qualquer coisa, eu mato e morro pelo meu filho. Ela tá com um cara que, ela tá junto com um cara, vai morar com ele, mas ela falou que ele é jogador de futebol. Ele é jogador de futebol, mas ela não vai pra longe, não vai acompanhar ele, porque ela não deixa o filho dela, o rapaz. O rapaz vai morar sozinho, mas ela tá ali, ligada, todo dia no cara. Aí então, a mulher foi embora, Alessandra, eu falei assim, meu Deus, eu não presto, porque eu com os meus filhos de jeito nenhum, mas de jeito nenhum, não, eu amo. Mas olha, o jeito de você educar um filho é pelo jeito desapegado, não é naquele mimo, porque você não deixa, se sufoca, né? Sufoca. O que acontece? Se esse moleque morre, a vida dela acaba, porque a vida dela é o filho, não é a vida, ela não vive a vida dela. E eu tô tentando sair disso, mas é difícil, viu, Alessandra? Que a mãe dela que me dá uma revolta. Vai dar motivação. Para, eu não quero comer nada, eu não quero. E eu fico irritada. Porque qualquer lugar que eu esteja, ela me liga de 10. Se a gente demorar no curso aqui, ela liga. De 10 a 20, filha, por quê? Mas por que você demorou? Por que o celular estava desligado? Filha, você vai sair agora? Eu chego na loja, como é que tá as vendas? Filha, mas é um dia inteiro. Mas Joyce, mas isso eu vou te falar, porque meu pai, ele fica o dia inteiro na minha loja, na loja do meu irmão. Mas é o dia inteiro. Aí meu pai diz, não, meu pai fica o dia inteiro. Meu pai fica o dia inteiro, eu sou o bebê do meu pai. E aí meu pai me fala assim, pai, ele começa a falar, que meu pai tinha aqui no médico, né? Pessoal, já tá tudo resolvido. Eu falei, pai, neurologista é cabeça, urologista é barriga. O senhor entendeu? Aí eu entendi, você marcou dois. Então, pai, agora o senhor vai lá, o senhor se resolve, depois o senhor vem aqui com o resultado, tá bom? Tá bom. Por quê, Alessandra? Porque se eu deixar, vira um vampirismo. Eu vou colar na Silene, porque a Silene tem uma energia legal, a Silene é muito prática, a Silene isso aqui numa galinha. Ela vai comigo, Ela vai comigo, e não sei o que. Não, eu não vou. Então, enquanto meu pai dirigir, enquanto meu pai seguir a vida dele, vai sozinho. Ele vai chegar, vai reclamar, mas depois eu faço isso também com os meus filhos, porque aí você tá falando de criança, meu filho é assim, Caio. Eu tenho 2 filhos únicos, eu tenho um filho de 16 e eu tenho um filho de 5, que vai fazer 5. O Caio, você vai falar pra ele, né, no sábado no cinema, eu não quero dar pipoca pra Bia. Não quer o quê? Não quero dar pipoca pra prima, pra Bia. Então por que você não quer dar pipoca pra Bia? O de 5 ou de 16? O de 16 você não tem noção. Eu falei
tem que dar pipoca, vamos dar pipoca pra Bia, porque ela é sua prima. Não, mamãe, ela tem o combo dela, eu tenho o meu, ela come o dela e eu como o meu. Ah, aí ele virou assim, o que eu fiz? Eu fui lá, falei, filha, é o seguinte, a tua doce tá embaixo, a salgada tá em cima, a dele tá ao contrário, tá tudo certo, tá bom? Ah, tá bom. Eu não contrariei ele, eu procurei deixar. Se você fala do jeito que a criança entenda, não tem conflito. Mas tem uma linha muito egoísta, as crianças, né? O Alessandro, geralmente. Eu acho que é independente. Eles têm que saber. É. Porque às vezes eu falo. É egoísta ou independente? Independente, porque esse espírito, ele vem limpo. Esse espírito ele não vem com a carga karmática que a gente já traz, né? Ainda mais se for um índigo. Então, o que acontece? Ele segue o caminho dele, ele não se importa com ninguém. É o caminho que a Terra. Mas essa coisa de se importar não é pisar no pescoço do outro, não é isso que eu estou falando. Mas ele segue o caminho crístico dele, né? É o que todo mundo deveria fazer. E a tendência eu acho que está para essa linha, né? Mas é assim que vai ser. Além do desespero das famílias de querer essa coisa com os filhos, mas acho que o que está vindo é uma geração de crianças, tudo que estão seguindo. Eles estão além, né? Estão mais Tá bem além. Bem avante do tempo deles, tá. né? Tá. Hoje em dia você tem que saber mesmo, saber falar, saber tratar, não adianta querer impor. Se eu expor alguma coisa para ele vai fazer o contrário. Fala cada coisa com a gente. Às vezes é até normal, apavorado, fazer isso, vai testar. Então agora tem uma idade que ele fica na fase do teste, né? Pô, será que é isso mesmo? Então ele fica contestando ao contrário, que você fala, de repente, você vai doer mesmo? Tipo, tem essa fase do teste. Meu de 8 anos agora está nessa fase. Tá, ele tá na fase de absorção. Mas é interessante porque você aprende com isso. Ele quer desafiar, né? Você aprende pra caramba. Você erra, você acerta. Você... Acho que antigamente tinha uma coisa pronta, né? Tem que saber instruir. Por exemplo, o moleque está correndo na sala, você não pode falar para ele, não corre que senão você vai cair, porque você está corrompendo, você está colocando medo. Não corra que eu não quero. Ponto. Então você já foi direto. Ah, não corre que eu não quero. Já, percebe? Agora, senão você vai cair, senão você vai tropeçar. É chantagem. Presta uma atenção que você fala. Presta mesmo. Você fala uma merda, Deus, pode. Opa. E uma outra coisa, vocês acham que é criança, mas toda a discussão, eles sabem de tudo. Eles sabem. Eles podem estar jogando videogame, eles podem estar desenhando, mas eles estão ligados, porque eles estão abertos. Eles não têm conta para pagar. Então eles estão abertos. Não há preocupação. Dependendo né? de como está a casa também, você nem sente, já muda o comportamento deles. É engraçado, né? Toda pessoa que não se acha merecedora das coisas, ela nunca vai ter nada, né? Ela vai ter uma defasagem em todas as áreas. Ou ela tem aquilo, eu não sou bom o suficiente. As pessoas que não têm, que tem uma defasagem em qualquer área, ela também tem essa crença. Eu não sou bom o suficiente para o meu relacionamento, para ganhar mais dinheiro, para ter mais cliente, para mim, sabe? Qualquer coisa. Então, essa frase, vamos chamar isso aqui de frase, vai. Esse conjunto de frase, ela é muito forte. Eu me amo, eu me aceito, eu me aprovo. Eu me amo, eu me aceito, eu me aprovo. Só falando dessa frase de cima, essa aqui, essa frase, ela te dá tanta energia mental que você vai ficar forte trabalhando em cima dessa frase. Eu me amo. Não. Perfeitamente. Ignora o que é ser fraco. Isso aqui, se você vai ter uma entrevista de emprego daqui a 2 semanas, se você começar a trabalhar isso hoje, provavelmente você será o contratado. Se aquele cliente que você quer fechar uma venda, ele está meio na dúvida e você já vem trabalhando isso, você vai estar com o plexo solar tão forte de energia, vai estar tão forte que a pessoa ela se rende à sua energia, porque você vai puxar isso, né? Isso para qualquer coisa, ela é muito forte, mas isso aqui você vai trabalhando o dia inteiro e todos os dias. Não vai trabalhar hoje, depois amanhã para, depois de amanhã volta. É uma disciplina. É um mantra mesmo. É um mantra. Então, você vai ter uma noite melhor de sono. Sempre que você foca o pensamento, você vai perceber que você vai ficar mais intuitivo.
essa pessoa não, essa pessoa sim, não vou sair com essa, esse cara aqui eu nem vou investir muito porque ele não vai comprar meu produto, esse aqui já é diferente, né? Porque há pessoas e pessoas, né? Mais fácil, tem caneta. Você quer um papel agora, né? Não, já agradece. Ele tá com preguiça de escrever. Eu não com papelzinho, eu pego tudo aqui. Né? Então, trabalhando em cima dessa frase aqui, essa frase é uma frase antiga, bem antiga. Em qualquer situação que você trabalhar nela, você vai ter resultado. E você vai perceber que mentalmente você fica mais forte e concentra melhor o pensamento. Em qualquer coisa, né? Esse aqui vai te auxiliar a você levar mais a tua estima. Você vai se aceitar mais, por exemplo, você vai se aprovar. Então, se alguém falar alguma coisa, como vocês fizeram algumas perguntas hoje, você vai perceber que trabalhando em cima dessa frase, você não vai ser tão influenciado, você vai curtir ficar mais com você. De repente, aquele carinha não quer sair com você, ou aquela menina, sei lá, você não vai ficar naquele desespero, porque você vai curtir ficar com você. O que eu posso fazer por mim? Eu vou dar uma volta no Gonzaga, vou dar uma volta na praia, vou pedalar, vou cozinhar, sei lá, hoje eu vou cozinhar para mim mesmo. Né? E aí a energia ela muda, porque a energia segue o pensamento, né? Ela segue o pensamento, a energia. Uma outra frase que vocês podem trabalhar é eu controlo a minha mente, eu controlo o meu corpo. Isso que é bom quando a pessoa está preocupada, quando a pessoa ela está ansiosa, né? Eu falo essa frase porque geralmente as pessoas elas têm dificuldade em falar essa frase, não sei porquê. E aí elas acabam trabalhando em cima dessa outra frase. Eu domino a minha mente, eu domino o meu corpo. Mas o efeito é o mesmo, né? Mas essa frase ela é muito forte. Ela é muito forte. Se você quer trabalhar a sua frase, é aquilo que a gente falou na semana passada. Primeiro, o que você quer? O que você quer? Aí você vai perceber que você não está tendo aquilo que você quer, porque você tem um pensamento contrário ao que você quer. Você tem um pensamento ali que já está feito em você, já está pronto, que não permite que você tenha a coisa, né? Você deve pensar, você deve ter ouvido que ganhar dinheiro é difícil, que você é um fracassado, tem que ralar muito, né? Que o patrão é filha da puta e tudo mais. Então, o que você vai fazer? Você vai contrariar a frase, você vai pegar aquela frase negativa e transformar em positiva. E vai trabalhar, é essa forma de você trabalhar com a sua frase. E você vai trabalhar com aquela frase o dia inteiro. O dia inteiro. Vai pensar nela o dia inteiro. Mas se você permite que a preguiça mental ela te domine, é porque você é dominável, então você nunca vai ter resultado. Pensou, teve. Pensou negativo, vai ter situação negativa. Pensou positivo, vai ter situação positiva. Só que aquilo que a gente disse no começo, é necessário que haja mudança, que o teu comportamento ele esteja em união com esse pensamento. Senão não tem como também. Ficar pensando e não sair do lugar também não funciona. Eu tenho que fazer algo, né? Antes que eu me esqueça, amanhã é feriado, né? Então, quem faz parte do grupo de amanhã não tem curso amanhã de vampirização, né? Só na semana que vem. E também na sexta ia ter grupo de estudos, também não vai ter. Perguntas até aqui então. Quiser trabalhar a sua frase, vê qual que é o pensamento que você está tendo, né? Vê no teu dia a dia o pensamento que vem, que é o que você está atraindo, porque você está pensando isso. Então pega esse pensamento que você tem durante o dia, não dá continuidade nele, muda o pensamento, começa a trabalhar nesse novo pensamento. É o resultado que você vai ter. Antes de terminar uma frase, ou quando você perceber, para e já muda a frase. Começa a dar uma de louca, ou de louco. Começa a dizer para saber que está tudo bem, que está tudo maravilhoso.
Sua autoestima tá lá em cima, você tá vendendo pra caralho. E foda-se o que ela vai pensar. Porque se ela quer continuar na mediocridade, ou seja, no meio entre o que é bom e o que é ruim, se ela quer continuar nesse meio, nessa mediocridade, é uma opção dela. Se você quer ter o pior, também é uma opção sua. Mas se você quer ter o melhor, o universo aplaude isso. Né? Vai de você. Essa energia que vem pelo pensamento, ele envolve. Se você tem um comércio, ele vai envolver o comércio todo. E vai ser um magnetismo, vai ser um polo de atração. Só vai atrair gente. Isso é verdade. Tô sentindo isso. E vai atrair as pessoas vão vir mesmo. Nem que seja para tomar um copo de água, mas elas vão vir. Elas virão. Né? Uma pergunta. Essas frases que você falou, simplesmente você falar já tem resultado. É o poder da palavra, no caso, só você falar. Poder da palavra, poder da mente. Você tem que sentir quando você fala. Tem que sentir. Você simplesmente falar por falar não adianta. Adianta, porque de tanto você falar, aquilo vai entrando em você vai aceitando ela conscientemente, e quando você aceita conscientemente, você vai sentir ela, mas só quando você aceita. Por exemplo, como você se sentiria se você ganhasse, se você tivesse um cheque na mão agora, e você iria sacar amanhã 100 milhões de reais? Como você se sentiria? Se você manter isso, eu duvido você não conseguir isso. Duvido. Qualquer pessoa eu duvido. O valor que for. Qualquer valor. Aí, olha só, a tua cabeça fala, impossível, olha que loucura que ele está falando, porque é um curso, né? Ele deve estar louco. É a crença. É a crença. Não, eu não posso vender 50 mil por semana, 100 mil por semana, não tem como. É a crença. Porque pode sim. Tem gente que vende. Mas se tu permitir esse jogo, essa imaginação, essa brincadeira, se tu permitir, eu acho que já entra um pouco. A gente tem que ser que nem a criança. A criança, como a gente está falando em criança, você pode perceber, ela tem tudo. Porque ela não tem objeção. A gente tem que, por isso Jesus dizia, né? Deixar vir ao Cristo as criancinhas. Por quê? Porque ela não tem objeção, ela não tem. Ela não tem obstáculo mental, né? Ela não tem maldade na cabeça dela. Então ela tem. E acho que não tem nada, nem pra comer. É porque ela tem a mesma crença de falta. Ela já traz isso, né? Porque a crença, você arrasta ela. Não pensa que você vai morrer agora, que eu espero que você morra agora, que quando você reencarnar que você vai vir sem isso. Não, você vai nascer na família com o mesmo tipo de pensamento, de comportamento, vai ser a mesma coisa. Vai casar com um cara que vai ter a crença, a não ser que você mude isso. Mas ligação pai-filho, mãe-filho também é muito relativa, né? Se a gente olhar que é um ser humano que você trouxe, vai seguir a vida dele, sem apego. O grande lance... Esse vínculo se estende. Então, o lance é o seguinte, é que você vai reencarnar numa família que tem mais ou menos, vamos assim dizer, as mesmas crenças. A mesma crença. Né? Mudou a crença, separação. Ou a pessoa... É só pós-vida que você fala? Não. Aqui mesmo. Aqui. Mudou a crença. Comigo aconteceu isso. Desde que eu saí da casa dos meus pais, mesmo depois separado, eu não voltei mais. Eu penso completamente diferente. Eu não me vejo junto deles. Fica incompatível. Isso acontece com um casal. Eu morei com a minha mãe por 30 anos. Tem 4 anos que eu moro sozinho. Eu também não volto mais. Porque é incompatível. Eu nem vou lá. Se eu fui lá 2 vezes esse ano, foi muito. Porque é incompatível. Você pega o meio como a pessoa pensa, como ela vive. Não é que você é melhor, é que não tem compatibilidade. Por exemplo, você sairia daqui agora e vai, sei lá, trocar ideia com um monte de maconheiro que está pra agora fumando maconha? Você vai chegar lá, a não ser que você fume. Mas se você não fuma, você vai chegar lá, você não gosta de hardcore, você não gosta de rock, você vai agora para um bar, só vai ter doido e barbudo, gritando, pulando, escutando um monte de música, você vai ficar lá no meio? Se você não tem a coisa, você não é compatível. É a crença. Né? Onde nós estamos agora? Porque é compatível. Teve gente que não veio.
Porque hoje a pessoa não está compatível, ela está compatível com outra coisa. Né? Então por isso que também fica tudo, de uma certa forma, relativo, né? Depende do que você está colocando como relativo. Sim, porque compatibilidade, então é relativo àquela energia, àquela vibração que a gente está. É a sintonia. Sintonia, sim. Se aquilo que a gente falou, o mesmo pensamento eles vão atrair. Isso é física quântica, né? Você vai atrair o mesmo pensamento. Sim, porque tem assim, pais que geram filhos, como você falou da sua mãe, e chega um determinado momento, como a Magali falou, que não compartilham mais aquilo. Não compartilha, mudou a crença. Então... Quer dizer, mudou a crença, cortou o karma. Não tem mais o que está ali. Já se libertou. Ah, mudou a crença, então corta. Mudou o karma. Karma é o vínculo. Karma é o vínculo, karma é a conexão energética, né? Então, por exemplo, você não está ganhando dinheiro, é porque você tem essa crença. Então fala que você tem esse karma. Então você começa a trabalhar a tua mente para ganhar dinheiro, você começa a ganhar dinheiro. Acabou o karma. Acabou o karma. Não precisa fazer ritual, não precisa fazer nada. É só mudar aquela crença. Você muda a crença pensando. Pensando. O hábito do pensamento. É assim que você muda. Para qualquer coisa, qualquer coisa. A gente fala porque tem até pessoas na família que você começa a conversar que já não rola, parece que é incompatível. Lá, vai distanciando sutilmente, quando você vê já não tem aquele mesmo, o assunto não é o mesmo, não flui. Você pode perceber quando você era criança, você deveria tomar Nescau na casa de alguma tia. Ela fazia lá o Nescau para você e você cresceu, não gosta mais de Nescau, não curte mais Nescau, não tem mais tia. É incompatível, não tem mais. Meu pai falou um dia desse, eu tomava café com ele, ele falou assim, ele estava questionando, né, algumas coisinhas, eu falei, pai, já falei sobre esse assunto, eu já sei onde vai terminar. Você não falou esse assunto comigo e tal? Eu falei, pai, já falei com o senhor, eu já sei onde vai dar, pai. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas quando você era pequena, você era muito mais doce do que você era agora, você não era assim, minha mãe. Escutei. Aí eu assim, então, pai, o senhor mudou, eu mudei, mas a gente tá aqui, né? Então, mas é engraçado que algumas coisas, óbvio, né, meu pai, mas já não flui. Tô falando do meu pai aqui, que foi uma coisa bem... Mas outros personagens que você fala, né? Hoje minha mãe me cobrou porque eu não reparei que ela engordou. É carência. Joyce, você É não carência. repara em mim. Eu tô uma vaca de gordo e você não reparou. Eu falei, eu vou reparar a gordura, mãe. Ela falou, olha os meus shorts. Aí começou, mas fala. Você não pode sair comigo? Você não pode deixar de ir nesse curso hoje para sair comigo hoje? Pra gente ouvir uma musiquinha? Tem muito tempo que você não sai comigo. Ai, meu Deus. Porque bebida me irrita, Alessandro. Eu não consigo ficar no lugar que tem a bebida. Eu fico num estado de nervo tão grande, né, Margarida? A gente já sai Às com a vezes mãe ela tá dela. na minha casa, eu começo a Ela não fica meia hora eu no não fico bar. meia hora. Aí ela me chama, vambora. E quando eu tô em casa e ela chega... Isso é hipersensibilidade, né? Alessandro, mas não é raiva. Dá raiva. É que a energia de um bar é bem pesada. Quando ela E um chega prostíbulo. em casa, gente, eu não consigo olhar pra cara... Sabe quando você não consegue olhar pra cara da pessoa? Da raiva, da irritação... E ela chega, ela vai direto na minha cama, filha, não é, Magali? Pode ser a hora que for. Me dá um beijo, você quer comer alguma coisa? A mãe trouxe não sei o quê. E isso, 3, 4 horas da manhã, às vezes. E aquilo me emputece, porque eu não sou obrigada a acordar, ela chegar e eu acordar, então isso me irrita. E ela sempre briga comigo. Isso é mimo. Magali. Sempre sai discussão. Mas ela Porque cisma aí comigo, Alessandro. a outra reage e ela tá bêbada, quer dizer, ela não tá sozinha, Mas, ela tá Magali, acompanhada. Mas aí ela começa a pega. uma coisa nada a ver, não é, Magali? Aí ela toca Nada. num assunto nada a ver pra tocar na frente da Joyce. Quer dizer, não é ela que tá falando. E eu falei, sou Joyce, bem você geniosa, entende isso? eu sou bem... E eu não consigo segurar, Alessandro. Eu falo pra ela, Infelizmente. você tem que parar você tem que ter mais do que, porque ela tá acompanhada. Ela tá vindo do bar, ela tá acompanhada. Mas eu Então, não cutuca consigo, seu infelizmente filho. é minha mãe, mas eu não consigo. Porque senão toda vez elas vão discutir. Aí no outro dia de manhã as duas se encontram no corredor e se beijam. Filha, desculpa, mãe, desculpa. Eu falei, minha nossa senhora, toda vez é isso, não muda nunca. Ô, gente. É assim também, né? Na nossa cabeça também, né? Uma série de coisas. A gente puxa dos outros aquilo que pra gente é real, né? Porque eu vou te falar, eu amo meus filhos, né? Claro que eu fico de saco cheio. Aí sabe, não sou Mas assim, é o não. seu momento de você querer, né? Ter a Eu não sua... tenho isso não, tem uma hora que enche o saco mesmo, gente. Eu sou mãe, né? Então eu não tenho essa coisa toda não.
Mas também é uma coisa que eu trabalho, entendeu? Meus filhos vão crescer, vão casar, vão seguir, ou sei lá o que eles vão querer fazer com ele, entendeu? Então, fazer a gente também. Assim. Mas então, Alessandra, a gente tem que cortar, né? Corta... Deixa o espírito viver. Deixa o espírito viver. Se foi essa a pergunta, né? Deixa o filho viver. Deixa ele quebrar a cara. Como você fala, com sabedoria, né? Que a gente falou assim, com um pouco de... para não a coisa escambar, né? Ficar toda... A tendência aí, né? Principalmente eu tenho um filho adolescente. Mas se tiver bem instruído, a sombra dele estiver bem instruída, não vai fazer besteira. É muito do espírito, né? É muito do espírito. Do que ele aceita, do que ele está aberto. É verdade, porque minha mãe me soltou novinha, eu já ia para festas, claro que sempre ia um par de amigo com ele, mas ele nem tomava conta da gente, ele ficava de longe. E nem por isso eu nunca fui de fazer besteira, eu já frequentava bailes, balada, tudo, nunca fui de fazer besteira. E tinha amigo de todo tipo, tinha que usava droga, tinha menina que era safada, e nem por isso... Eu cresci num mundo assim, né? E eu também nunca usei droga. Também nunca me escambei, acho que a liberdade ela me podava, porque eu tinha liberdade demais. Aí eu já não sabia muito o que fazer com ela. Se fosse proibida, eu ia me aguçar, ia falar, puta, vou fazer, né? E aí eu ia querer fazer escondido. Mas como ela confiava em mim, então eu usei bem minha liberdade. Graças a Deus não... É o espírito. Bom, então semana que vem a gente se encontra às 7h30, né? E procure trabalhar em cima disso. Trabalhe em cima dessas frases. Trabalhe em cima daquilo que você quer. Eu sou um vendedor muito bem sucedido, eu sou um profissional muito bem sucedido, eu sou competente. Começa a imaginar aquilo que você quer. Começa a trabalhar com a imaginação. Eu já quando você pediu para fazer o exercício, o negócio de escrever o que a Rosinha falava pra gente e a gente falou ao contrário, eu fiz isso na folha, cortei, piquei, joguei, só não queimei porque estava lá no escritório, então e comecei a fazer esse exercício a semana inteira. Da semana passada para cá, nossa, não teve um dia que eu não vendi bem, não foi pouco não. E assim, de gente passando, entrou, conversou comigo, daqui a 5 minutos a pessoa voltou e falou, eu trouxe os documentos, vamos fechar. Sem desespero. Foi assim, tudo fluindo, sem eu ficar... Se você pegar as crenças negativas, assim, transformar em positiva, já foi. E trabalhar em cima da positiva, né? Não é só passar e deixar, é trabalhar em cima de cada frase. Um assunto específico, né, que você disse semana passada. Um assunto específico. Sempre um assunto específico. Então, dinheiro, trabalho, enfim. O que você pode fazer, se você quiser trabalhar todas as áreas, é você trabalhar com a gratidão. Sempre se sentir grato, né, com aquilo que você quer. Tendo a coisa já ou querendo alguma coisa. Sentindo a gratidão. E procurando abençoar, colocar a tua consciência no telefone, na sala, no corredor, na escada. Expandir a tua energia, né, para que envolva aquilo tudo. No curso das sombras a gente vai aprender a magnetizar um ambiente. Você vai aprender a colocar a energia, a estampar a energia para que as pessoas venham. Colocar energia no local. Aquela energia que você quer. Então você pode se ligar ao seu eu superior para que você faça isso, né? E a energia muda no local. A energia muda. As pessoas vão abrir a boca ali. Não é que elas estão passando mal, elas estão se ajustando àquele ambiente. Então, não é uma influência isso, mas acaba sendo uma influência para que você venda. Ela não foi ali por acaso. O cara chegou a nado ali. A rua estava cheia de água, ele chegou a nado. Né? Então, foi lá para comprar. Tem que vender. Né? Ele tem para oferecer, ele tem para dar, você tem para oferecer. Dá para hipnotizar a pessoa? Esse é um dos meios que dá para auxiliar, né? No processo de venda. Primeiro você vai trabalhando a crença, depois a gente vai trabalhar. Minha amiga, eu brinco essa semana que eu falei para ela, estava fazendo curso de PNL, aí ela falou assim, olha, Magali querendo entrar na mente dos clientes, que safada. Eu falei, sim, você não sabe de nada, minha filha. Eu respondi assim para ela, que ela encontrou comigo na rua, tô fazendo curso de quê? Ela falou, olha só, querendo entrar na mente dos clientes.
A gente vai falar nesse curso sobre a linguagem do corpo, né? Nas pessoas para que você possa trabalhar também isso. Que de repente um cliente você pode oferecer tal coisa, para outro outra coisa, ou duas coisas, que você pega o inconsciente dele no corpo. Ah, sim. Quando eu fiz o curso, que a gente participa muito de treinamentos, antes eu participava bem no início, assim, quando eu comecei a trabalhar na área de vendas. Então, treinamentos também, fiz curso de motivação emocional e tal. Dependendo do gesto que a pessoa faz, né, que está conversando com você, você consegue decifrar mais ou menos o que se a pessoa está agradando do produto que você está mostrando ou não, ou se ela está mais credenciada para aquele outro ou não, né? Mais ou menos uma coisa assim. Eu fiz um curso uma vez que falava sobre isso, que dá para você entender o cliente. Se o cliente ele está predisposto a comprar um produto mais caro ou mais barato, até no início, até no você cumprimentá-lo. Dá para você falar, puta, esse aqui, aí você vira a página e já começa a apresentar um outro produto para ele. Dá para saber pelos olhos. Nos olhos, né? Na forma de falar, isso. E a gente também, a postura da gente como vendedor, né? Assim? De acordo com o que você gesticula, você passar para a pessoa a confiança. Você consegue passar para a pessoa o produto que você quer que ela compre, alguma coisa, né? Mas o gestual vem de dentro mesmo, né? É inconsciente. Inconsciente, né? É como você falou do reativo, né? A pessoa que reage no automático. Enquanto que a gente deve ser proativo, não reativo. A pessoa que é reativa, ela é uma pessoa que precisa ter controle sobre si. Então é uma pessoa muito manipulada. Qualquer coisa entra na mente dela e faz o que bem entende. O proativo mantém um sangue frio, né? Ele sabe agir na hora certa. O proativo, ele é já mais espiritualizado do que o reativo. O reativo é aquele que fecha, ele já sai do carro batendo, já sai fazendo, acontecendo. Né? Nossa, e depois eu fiz aquilo. Meu Deus do céu. Os vasos da minha avó eram todos quebrados que eu tacava no namorado. Minha avó ficava, Joyce, minha neta, pelo amor de Deus. Subia a raiva, eu pegava o que estava na frente. Eu sempre fui assim. Então, pra cá que eu melhorei. Que eu era demais. Pode ser que, além do descontrole mental, geralmente há interferência espiritual, né? Quando há descontrole mental, tem uma interferência que faz você fazer aquilo. De egoísmo. Eu agora consigo enxergar que tudo tinha que ser do meu jeito e até hoje um pouquinho assim, senão isso me tira um pouco do, sei lá, não sei explicar, mas me incomoda e não pode ser assim, não deve ser assim. O que não pode é a gente querer ser uma coisa que a gente idealiza, que a gente fantasia. Isso que não pode. Eu deveria ser um cara certinho. Não, você deveria ser assim como você é. Porque o universo precisa de você como você é. Mas se eu me aceitar do jeito que eu sou, eu nunca vou mudar. Mas de repente é bom você ser assim. De repente é a estrutura, né, do prédio. Mas ao mesmo tempo que eu sou assim, 10 minutos. Entendeu? É aquilo rápido e depois eu fico uma babaca, uma otária, entendeu? Então é bom, então tem coisa errada aí. Não, a coisa errada, que não é erro, é a interferência da cabeça na coisa. É a interferência. Por exemplo, se esse prédio não tiver os vigamentos certos, se não tiver o aterramento certo, as sapatas certas, ele vai tombar, né? E vai ruir. Então, de repente, essas coisas que a gente acha que é ruim, é a sustentação do prédio. É necessário. É que a gente fala que... em algumas coisas a gente fala que é ruim, mas não é ruim. Essa coisa não é ruim. Isso é uma coisa boa. Como assim? Coisas que a gente acha que não é... Coisas, eu não sei o que é. Coisas que a gente acha que não é bom, no fundo é uma coisa boa. É que a nossa cabeça, pela educação, acha que eu deveria ser assim. Quando entra essa coisa, eu deveria ser assim, eu deveria ser assado, pode perceber que é merda. Não penso não.
Não é, é porque você precisa ser do jeito que você é. Mas Aí você que entra, aceitar, né? aí que entra a aceitação. Sim. A aceitação. Aceitar você como você é. Aí sim, assim, em aceitação, você vai saber se é necessário mudar ou não, conforme a circunstância. Porque há circunstâncias que você tem que ser mais, e tem circunstâncias que você... Por que eu digo isso? Porque também há pessoas que, se você for falar calmo, ela só vem em cima de você, irmão. Então você tem que dar porrada nela. É agressão pelo amor. Vamos utilizar essa linguagem, vai. Mas há pessoas que você sente, não, esse cara não, esse cara eu já tenho que ir na manha com ele. Esse cara já parece com ele, já tem que tomar porrada já. É a energia da pessoa que puxa. Ela que puxa. Se você sente muito ódio de uma pessoa, muita raiva, a energia da pessoa... Mas é também a expectativa que você tem sobre aquilo, também. sobre a pessoa. Entendi. Né? Mas também é o pensamento dela influindo você. É uma influência. Existe, às vezes eu não gosto de alguma coisa nela, isso me irrita pra caramba, mas alguma coisa que eu tenho em mim. É que você tem você. Tudo que te incomoda é porque você tem. É que a gente não reconhece em si. Quando eu aceito que eu tenho esse mal, aí parece que quebra a coisa. Quebra na hora. Por exemplo, cara, você é invejosa, pô, eu tenho algo de invejoso em mim. Se eu aceitar, pô, realmente, você não fazendo uma atitude invejosa, isso automaticamente me quebra dentro de mim, né? Também tem ação e reação, né? A pessoa age de uma forma com você não é desse jeito, mas tudo que acontece ali te faz agir desse jeito, né? Isso é 100% isso, quando tu fala que a pessoa, tu não gostou daquilo, será que você tem realmente? É 100%. É 100%? É 100%. Nossa, mas isso é muito difícil a gente enxergar que é da gente, né? É por defesa, né? Por defesa psicológica. Mas a gente não vê em si por defesa. A gente vê no outro. Por isso que os espíritos dizem, namora porque você vai se ver no outro, você vai se conhecer. Todo mundo é uma extensão de mim, todo mundo aqui é uma extensão. Namore e amigos também, né? É que no relacionamento afetivo fica mais próximo, né? Que você está lidando com você mesmo. É mais forte. Com amigo você ainda mente, fala isso, mas num casal você não consegue mentir. Não tem como. Pode perceber que não tem como. Que a hora que quebra o pau, quebra o pau. Com amigo você ainda sorri, disfarça, mas você está ali vivendo com a pessoa ali, né? Meses, anos, a pessoa te conhece. Não tem como. Ainda mais quando é casado. Namoro ainda vai. Agora, casamento é você ali. Você sabe até a respiração do outro, respira, de tudo. É. Incrível, né? Sabe de tudo. O legal é que você pode se reciclar, né? É uma coisa Sim. Então você pode mudar. A natureza nunca se repete. A essência, né? A gente conhece do outro. É engraçado, eu falo isso pro Alexandre. Eu sei quando ele se irrita, alguma coisa, só o jeito de levantação do seu jeito que ele vem, sem falar Até nada. olhar, quando olha pro outro, já sabe se não tá querendo falar. Só que uma coisa eu falo para vocês. Isso aí é para autoconhecimento, para você se ver, para você se entender. A gente nunca vai conhecer a outra pessoa. Nunca. Porque você não sabe as vidas que ela viveu, então você não conhece ela. O Tegrinho fala isso, você só vai conhecer uma pessoa quando você conhecer todas as vidas dela. E quem conhece a vida dos outros, não conhece nem a nossa. Né? E uma outra coisa, você não sabe o mundo inteiro daquela pessoa. Você pode ver 30 anos com ela e você não sabe o que ela pensa, porque ela... Imagina se ela for verdadeira com você 24 horas do dia. Você vai ficar louca com ela. Olha só, se a gente descobrisse duas coisas, o que o outro pensa e quem ele realmente foi em outras vidas, não haveria relacionamento nesse planeta. Eu vi um pedaço daquele que você mandou assistir ontem, Do Laércio. Ele fala isso, mulheres, se vocês soubessem que os seus maridos pensam. Não haveria relacionamento, não haveria. Nossa, você pensa o quê? Que ele transa com você pensando em você na maioria das vezes, ele está transando com você pensando na outra. Isso aí não, isso é 100% certo. Isso porque ninguém aprisiona a alma de ninguém. Ninguém aprisiona. A gente vai ter que aceitar isso, é uma merda, tem que aceitar. A pessoa é o que ela é. Então, muitos dos casos de frustração no relacionamento é porque cria fantasia, né? Cria fantasia. Mas é verdade, quantas vezes a gente comeu pensando em outra? E quantas vezes a mulher não deu pra gente pensando em outro também? Né? Então, a gente não pode julgar também. Quando tava bom, fingiu que tava bom. Mulher faz muito isso. Opa!
Faz muito. E o homem sabe. O homem não tem como, né? O homem não tem como. A não ser que ele tome uma pílula. Mas o homem sabe mesmo? Sabe. Porque o corpo de vocês acusam. Eu acho que sabe. Sabe? A gente sabe, pelo menos eu sei, quando tá gemendo é mentira. Ah, não. Porque quando você conhece a pessoa, você sabe. E a energia se dá pra vocês. Deve dar, né? Se dá pra vocês. Não, mas E não querendo ser vulgar. E a mulher também, o homem sabe, porque ela tá seca. Naquele dia ela não quer. E ela faz por convenção social, mental, sei lá por quê. Né? Ela força e não vai a coisa. Acontece muito isso. Né? O contato sexual, ele aumenta a aura do casal, essa troca? Há uma troca e há uma expansão da energia. Há uma expansão. E essa energia sempre vai para a vertical. Ela vai acessar o astral, quando essa união. Acessa o astral e vai atrair um espírito que está naquela mesma vibração. Porque a energia se expande. Ela adentra o astral e o espírito que estaria para reencarnar, ele entra nesse bolsão e a reencarnação. Então, assim, um momento de amor, um momento de amor, bacana, tal, bons espíritos, bons filhos. Merda que você fez. Bebeu, deu merda. Bebeu, transou, já pode ver que vai dar merda. Mesmo caso, a pessoa transa drogada e começa a usar droga e está grávida. O filho já nasce viciado, já nasce com abstinência. A criança não teve abraço, já vai ficar carente, já vai ter baixa autoestima. Já vai ser doente. E a amamentação tem alguma coisa a ver? Quando a Tem. criança nasce, você não é amamentada pela mãe. Tem. O que pode acontecer? Existem vários pontos da amamentação. E eu tive mãe de leite. Minha mãe não teve leite, eu tive uma moça que me amamentou. Isso pode ter algum Não. Não, mas aí você foi amamentada. Não. A não ser que a pessoa não estava bem. Mas se não foi amamentada, pode a carência, o abandono, pode ter essas coisas, né? Pode, porque o leite é uma expressão do afeto, né? E aí, viu? É a expressão do afeto. O leite materno. Depois, você não pode tomar leite de nada, a não ser que seja vegetal. A gente não deve tomar leite de bezerro, de vaca, né? Mas para encerrar esse assunto, o leite diurno é para a criança ficar acordada. O leite noturno é para a criança poder dormir. Tem mãe que guarda o leite para dar, o da noite guarda, tira para dar de dia. A criança dorme de dia, né? E aí fica desregulada a coisa, desregula a pineal, desregula o círculo. Interessante isso. Bom, é isso aí. Muito bem, né? Semana que vem a gente está aí de novo. 4, 7h30.